Rafael Collin. Muito boa tarde, meus amigos. Agora 1h02. Está no ar o Sala de Domingo aqui na Gaúcha. Vamos juntos até as 3 horas. 2 horas de debate sobre as coisas da dupla Grenal, também o Juventude, que ainda não entrou em campo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, vive um momento bem difícil, já trocou seu treinador. Por falar em treinador, Gilmar Dalpozo não é mais o treinador do Sport, Guto Ferreira não é mais o treinador do Bahia. O Guto caiu ontem à noite ainda, depois da derrota para o Novo Horizontino por 1-0. E agora pela manhã, o Sport ontem empatou com o Brusque 0-0. E hoje pela manhã, na reapresentação do grupo, a direção do Sport resolveu encerrar o ciclo de Gilmar Dalpozo. Na nota é aquela história, comum acordo e tal, mas o resumo da história é que o Gilmar Dalpozo também já não é mais o técnico do Sport Recife. 2 times que brigam diretamente com o Grêmio por vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A mesa está repleta de colegas inteligentes, queridos. José Alberto Andrade com o seu mate, Eduardo Gabardo com a sua aguinha, Simon também com a água, e o Felipe Duarte com minha escova de dente. Como é que tá, Felipe? Tudo certo? Tudo certo. Tranquilo? Agora tudo bem, né? No estúdio, com ar-condicionado, já até tirei o casaco. Pela manhã estive acompanhando o treino do Inter, pela manhã no CT Parque Gigante, bate aquele vento forte, né? Na beira do Rio Guaíba. E trouxe a novidade, né? A informação repassada pelo Inter de que Fabrício Busto sofreu uma lesão muscular, tá fora da viagem para o Chile, não enfrenta o Colo-Colo. Está sendo preparado já para o jogo da volta, né? Aqui em Porto Alegre. E a outra dúvida é Pedro Henrique. Acredito eu, Collin, que essa é a principal dúvida e é algo que o Inter pode se preocupar. Porque sem Pedro Henrique, quem pode jogar? São muitas possibilidades. E nenhum dos jogadores com a mesma aptidão do Wanderson e do Pedro Henrique, que eles mostraram agora, que é o arranque, a velocidade, o drible. O Inter finalmente encontrou nessa temporada o atacante lado de campo. E em uma semana pode estar perdendo os dois. E Maurício Saraiva completando o nosso time. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Rafael. Mas quando você falou em colegas inteligentes, eu pensei, rapaz, vão me tirar do ar. Capaz, que é isso? Olha, Rafael, um fim de semana que não tem dupla Grenal, né? Porque jogou um quinta, jogou outro sexta, jogam ambos terça, mas tem gaúcho em campo hoje, com toda a minha torcida, de que eu esteja muito enganado com o prognóstico que faço, de que o Juventude é o maior candidato a rebaixamento entre os 20 clubes da Série A. Não é só porque está na lanterna, é porque a qualidade bateu no teto e não há dinheiro para o Juventude investir competindo com os demais, reforçando o elenco o suficiente para escapar. Mas esse prognóstico que eu estou fazendo é daqueles que eu faço torcendo para estar errado, para virar meme em Caxias depois. Olha esse Maurício, sabe de futebol que eu sei de física quântica. Tá tudo perfeito, não tem problema nenhum. Mas eu quero estar errado, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estou vendo um jogo atrás do outro, eu sou pago para dizer o que penso. E o que penso é que o Juventude tem esse drama para enfrentar a cada rodada. Ele é o maior candidato a rebaixamento. Pega um São Paulo confiante, hoje às 6 horas da tarde, a Gaúcha transmite. E eu acabei de ver uma das maiores operações porque um time de futebol tenha passado em tempos recentes. Eu não estava vendo o jogo, dentro do Esportes ao meio-dia, aí o Simon entrou dando detalhes lá da expulsão do goleiro, do Náutico e tal, fui ver o restante da partida, me apavorei com o campo, depois fiquei vendo o jogo de baixíssima qualidade, e o Tombense empata, Rafael, num pênalti que em casados contra solteiros, depois da cerveja, o cara que pede o pênalti, o resto do time dele diz assim, nem pede esse pênalti aí que não foi nada. E o juiz de Tombense e Náutico deu o pênalti no último lance do jogo, Tombense empatou, mantém a invencibilidade, não alcança o Grêmio, mas o melhor resultado para o Grêmio, claro, era a sua derrota, né? Eu não falei que a turma do Sala hoje estava forte e competente. Rafael de Vério, boa tarde. Tu falou, Collin, em pessoas bonitas, inteligentes, não sei o que, faltou o bonitas. Aí que eu te chamei, olha, tem eu também. Sim. Completar aí as qualidades, né? Eu chamaria você de modesto. Tudo bem? Coisa linda esse programa, hein? Ah, verdade, Felipe, muito obrigado. Qual o teu destaque de Vério?
Bom, o meu destaque é que é mais uma, né, Maurício, das tantas decisões equivocadas que o pessoal anda tomando na arbitragem, mesmo tendo auxílio de vídeo, tendo auxílio de áudio, tendo um monte de recursos à disposição. Ontem o pênalti do Criciúma já tinha sido, vou manter a palavra inusitado para descrever, porque aquilo ali, olha... Tem que achar, tem que ter criatividade para encontrar aquele pênalti, e o meu destaque é esse. Mas enfim, o Tombense empatou também com um pênalti estranho, e eu tô com o Maurício nessa, tô prontinho para virar meme em Caxias do Sul. E o teu destaque, Zé Alberto Andrade? Bom, meu destaque é o seguinte, né? Até por esses dois fatos que o Maurício e o Diverio falaram, Colin, não é à toa que o Brasil não tem VAR na Copa do Mundo, né? Temos 2 árbitros, temos bandeiras, 4 assistentes e nenhum VAR. Não, mas a culpa também é dos árbitros de campo. Mas o mecanismo do VAR... Desculpa, a erva tá pegando aqui. O mecanismo do VAR não foi entendido no Brasil, não está sendo bem aplicado, e a gente corre o risco de tentar desmoralizar uma coisa que é uma inovação, que nem é inovação mais, mas que é um acréscimo que o futebol teve muito grande para efeito de lisura do jogo. Então o Brasil, que fique com esse alerta: nenhum VAR na Copa do Mundo, 4 assistentes e 2 árbitros. Eu já escrevi, Zé Alberto, no texto, num site irmão ao GZH, que é o ge.globo/rs, eu escrevi que nós temos aqui o VAR à brasileira, que é a nossa vocação atávica de apatifar tudo que dá certo no resto do mundo. Em todo o mundo o VAR é acréscimo. Aqui nós conseguimos ter VAR que consegue errar a linha de impedimento. Então, num primeiro momento, a linha do impedimento era a única coisa que você não discutiria, porque é tecnologia pura. Pois aqui vem a linha do impedimento, que está anulando o gol, e você olha as linhas e diz: tá, mas por essas linhas o gol é legal. E o cara anulou, é o VAR brasileira. É isso aí. Olha aqui, mensagem do Jorge Luiz Nazário. Conseguiste juntar uma galera ótima no Sala de Domingo. Grande Gabardo, e o teu destaque de abertura. Isso é de Venâncio, né? Dr. Jorge Nazário, ele é de Venâncio. Pergunta pra ele se não Vamos ver aqui. Pode Vamos ser 2 esperar. destaques, Colin? 2? Vamos nessa. Primeiro, você tinha relatado a nota, né, da despedida do ex-técnico do esporte, o Gilmar Dalpozo. E tem um detalhe que me chama a atenção nessa nota, sabe, Colin? Bom, repetindo, né? De ontem para hoje, 2 demissões de técnicos na Série B. Guto Ferreira no Bahia e o Gilmar Dalpozo no esporte. A nota dele, primeiro tem todo o agradecimento, aquela coisa que é importante, né? Aos funcionários, ao grupo de trabalho do Sport Recife. E aí depois diz o seguinte: das 14 rodadas da competição, mais importante da temporada para o esporte, por 12 estivemos dentro do G4. 12 de 14 rodadas o esporte esteve dentro do G4. E foi demitido o Gilmar Dalpozo. No Bahia, o Guto Ferreira em terceiro lugar, perdeu 2, é verdade, em casa, né? Mas em terceiro lugar, foi demitido também. Olha, os adversários diretos do Grêmio, na luta por vaga no G4, estão se complicando. O fato é que o Grêmio pode alcançar o Bahia no próximo domingo lá em Salvador. Que jogo, hein? Depois de terça-feira contra o Londrina. O outro destaque é o seguinte: a situação do Yuri Alberto. O Inter, de fato, apresentou uma proposta com um salário na casa de R$1 milhão para o Yuri Alberto. O Inter igualou a proposta do Corinthians. O Yuri deve ser o jogador do Corinthians, mas o negócio ainda não está totalmente fechado. Faltam alguns detalhes. Deixa eu trazer algumas informações do que está acontecendo na Rússia. Ontem, o Yuri, nas redes sociais dele, o Yuri está aqui no Brasil, né? Porque o Zenit já voltou de férias, já está em pré-temporada, e o Yuri simplesmente não voltou. Ficou aqui no Brasil treinando por conta própria. Ontem ele apagou todas as menções nas redes sociais dele ao Zenit. Tirou lá do perfil o jogador do Zenit, apagou a foto com a camisa do Zenit. Isso provocou assim, uma reação muito negativa. E hoje ele já colocou de volta nas redes sociais dele as menções ao Zenit, né? Que é o clube que pagou no começo desse ano, há meio ano atrás, o clube pagou 25 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto. Aí, por que ele quer voltar para o futebol brasileiro? Por que ele quer sair de lá? A explicação é simples.
apesar o Zenit foi campeão da Rússia na última temporada. Só que não pode jogar a Liga dos Campeões porque todos os clubes da Rússia estão punidos pela UEFA e não podem participar de nenhuma competição europeia. Então o Yuri entendeu que não existe mais ali uma visibilidade que ele poderia ter com uma Liga dos Campeões. Ele vai ficar só jogando o Campeonato da Rússia e não vai aparecer muito. Bom, mas o problema é que meio ano atrás o clube, não vou dizer que pagou, porque pagou metade, tem parcelas a vencer ainda, mas efetivou a compra por 25 milhões de euros. E tá uma repercussão extremamente negativa para o Yuri Alberto na Rússia. Para lá ele não vai voltar. Depois desse empréstimo, não tem clima, não tem ambiente para ele voltar para lá. E tá aí, vamos ver se o Corinthians de fato vai conseguir efetivar essa contratação. Não duvido que vire uma novela, porque o Zenit vai começar a complicar em algumas coisas aí também. Mas enfim, ele está muito perto do Corinthians, mas vamos ver como é que vai terminar essa novela. Já vamos ampliar essa questão de Yuri Alberto. Esse é um bom debate. Tem muito torcedor. Mas eu vou dizer, eu entendo assim, o Yuri que sonha com o Copa do Mundo, que quer visibilidade, quer jogar no Corinthians, mas pô, Colin, meio ano depois de um clube contratar um jogador por 25 milhões de euros, o cara chega disso, não vou voltar. Não vou voltar. Pegou e não voltou pra Rússia, ficou de férias aqui. Pô, complicado. É duro também. Tem muita grana envolvida, né? Até na comparação, não sei, de números assim, do que o Inter poderia oferecer e do que o Corinthians pode oferecer. Não. O assunto é bom. E não é nem porque ele tá indo pro Corinthians, se ele viesse pro Inter também, claro que o torcedor colorado ia adorar. Mesmo. Ia adorar, achar o máximo. Pô, o cara quis voltar, mas, pô, meio ano depois, né? Teu destaque de abertura, tô me Simon. aquecendo pra esse assunto. Me segurando. Hein? Não falei que o troço ia estar forte hoje, cheio de destaques, fechando com o do Simon, e aí vamos para o debate. Negócio espetacular do Yuri. O Zenit pagou 5 milhões a mais de euros para levar ele de forma antecipada. Ele era para estar indo agora, no meio do ano. Fechou a negociação para ele fazer os exames. Ele chegou lá para fazer os exames. Não, te queremos agora. Inter, topa. Tá, tem que pagar 5 milhões de euros. Nós pagamos. Olha que negócio espetacular pro Inter, porque agora era pra ter... Imagina se tivesse fechado o contrato, né, Gabardo? Ele não ia nem ter ido, eu acho. Pois é. Um ouvinte perguntou hoje pela manhã, vem cá, então, dá pra dizer que o Inter tomou um chapéu do Corinthians? Não, quem tá tomando chapéu... É o Zenit que tá tomando um chapéu lá do próprio Yuri, hein? Só que daí, depois a gente pode até entrar nesse assunto, eu quero falar um outro tema, porque tem muito torcedor que ficou incomodado com o Yuri indo pro Corinthians, com essa possibilidade que ainda não tá sacramentado. O Yuri jogou um ano e pouco aqui, criou vínculo, fez gols importantes, mas calma lá, o jogador é profissional. Eu quero falar uma outra situação, rodada perfeita pro Grêmio nesse meio de semana para de vez fincar a bandeira no G4 da Série B e não sair mais. Eu fiz o levantamento, acompanhei o jogo do Tombense com o Náutico, concordo com o Maurício, o pênalti para mim não tinha que ser marcado, mas olha a situação, vou passar toda a rodada, abre com o Operário Chapecoense, vai correr e CSA. O Bahia vai jogar contra o Brusque em Santa Catarina, o Grêmio vai receber o Londrina, tem Cruzeiro e Sport, e o Vasco vai visitar o Novo Horizontino, que tem técnico novo e venceu ontem o Bahia. Então eu considero que é uma rodada perfeita para o Grêmio não só garantir lugar no G4, mas construir gordura e abrir vantagem em relação ao quinto colocado. Vamos lá então. Bom demais, Colin. Tá bom demais. Tirei até o 2 horas é pouco. Tirei até o casaco pro debate. Vamos atropelar o pré-jornada, a jornada. Aqui, ó, pra mim o destaque não, aí. Não, a jornada não, porque eu tô na jornada. Então foram vários destaques bons, óbvio, mas eu quero ampliar essa questão do Yuri Alberto. Vale muito. E aí? Eu vou começar pelo seguinte, se me permitem, né? O torcedor do Inter tá na bronca, tem acompanhado nas redes sociais, reclamando que o Yuri Alberto preferiu o Corinthians e não voltar pro Inter. Primeira situação, o Yuri Alberto não é gaúcho. Ele nasceu no interior de São Paulo, São José dos Campos. Nem fez base no Inter. E mesmo que fosse de Porto Alegre, torcedor do Inter, ele não tem nenhuma obrigação de voltar a vestir a camisa do Internacional. Ele é um atleta profissional. Quem paga melhor e onde ele vai ter maior visibilidade, o serve melhor. É uma situação de troca. Quando ele abandonou o Santos para vir jogar no Inter, ele não era mercenário? Isso olha, o torcedor Felipe, do Inter, ele é mercenário que escolheu o Corinthians. Quando ele trocou o Santos pelo Inter, não era? Ele tinha, ali o contrato dele terminou, ele tinha proposta do Santos para ficar
E na última hora o Santos igualou a proposta para ele ficar. Não sei se chegou a igualar, mas aumentou consideravelmente. Ele não quis ficar no Santos. O Inter recuou. Lembra que o Inter botou nota no site oficial desistindo da contratação? Com 21 anos de idade, o histórico dele já é esse. Sobre a Rússia... Não estou dizendo que está errado, né? Mas ele... Mas sobre a Rússia, eu acredito que a questão do conflito deve ter motivado ele para retornar, né? Eu tento me colocar no lugar desses caras. O que passa na cabeça, além de estar do outro lado do mundo, isso é importante. Completamente diferente. Isso é importante. O país está em guerra, né? A Rússia até agora não foi invadida pela Ucrânia, ou por outro país, mas daqui a pouco estoura uma guerra, tu não tem como voltar. Então isso deve estar pesando para que ele retorne para o Brasil, reapareça em outro time e tudo mais. Enfim. Ô Felipe, eu acredito que em tempos de exceção feita uma guerra que graças a Deus nenhum de nós viveu, portanto nós não sabemos o que é ter o medo de que bombardeiem o lugar onde você está. Tá louco. Nenhum de nós tem essa noção. Mas... Ao mesmo tempo, este jogador ou qualquer outro na mesma situação que diga, olha, eu não tenho situação emocional para ficar vendo num país que está em guerra. Eu quero ir embora, não vou ficar. Bom, eu, da minha parte, como este jogador, eu tenho que propor ao meu empregador que gastou uma baba comigo, o que eu faço para compensar o meu desejo de não ficar lá. Eu devolvo o dinheiro que eu ganhei, as luvas que eu ganhei, eu me comprometo a quando a guerra terminar eu voltar para lá. O que eu faço para que não fique parecendo vigarice? Porque nós estamos diante de um papel assinado. De um cara, ou eu não estou falando de Yuri Alberto, estou falando de qualquer situação de um profissional nesse mesmo contexto. Você ganhou um caminhão de dinheiro para ir para lá. Você já sabia que a Rússia é longe de onde fica a sua filha. É longe do mapa do futebol brasileiro. Mas você tinha uma ideia de ser exposto para a Liga dos Campeões, que o clube russo não vai jogar mais. Não é culpa do clube russo, é culpa do Putin, que a FIFA fez o que tinha que fazer mesmo. Então você está diante de um fato onde até esse momento, a menos que você abra mão de dinheiro que você ganhou, só você ganhou. Só você ganhou. Tem um papel assinado, há um compromisso. Você precisa de alguma maneira compor com o seu empregador e não simplesmente, e não estou dizendo que é isso que está acontecendo, porque eu não tenho informação suficiente a respeito, você não pode simplesmente dizer assim, não vou voltar, daqui não saio. Peraí, mas aí o nome disso é profissionalismo, ou a falta dele, né? Só para acrescentar um negócio que o Felipe falou que me parece importante, que é a questão da guerra, né? Primeiro, eu acho que pode pesar, claro, mas não dá para comparar assim a vida de quem mora na Ucrânia com a vida de quem mora na Rússia. Não, e ainda mais... Gabardo, nem um busca-pé de São João se viu em território russo até agora. Não, e ainda mais em São Petersburgo. Que é mais louco, que é no sul da Rússia tudo bem, né? No sul da Rússia tudo bem. Os aeroportos estão todos fechados no sul da Rússia, lá em Krasnodar, lá em Rostov. Agora em São Petersburgo a situação é absolutamente tranquila. Krasnodar, que era a cidade onde morava o Wanderson. O Wanderson, ali já é quase na fronteira com a Ucrânia. Então, quem mora na Ucrânia é um dever o cara sair de lá, né? O cara tem que sair de lá pelo perigo que existe, né? Esse é o país atacado, né? É o país atacado. O depoimento do Vitão, por exemplo, de que eles ficaram trancafiados num porão de um hotel, esperando... Imagina... o de pena também, né? Sem dúvida. Mas dá para entender, mesmo que o cara, Simon, mora em São Petersburgo, ele quer voltar porque tem a situação da guerra, enfim. Mas tudo que eu ouvi dos bastidores, envolvendo o staff do Yuri Alberto e também do Inter, que conversou com o Yuri Alberto, é que a ideia é que o projeto mudou. O projeto esportivo do clube mudou. Não tem mais Liga dos Campeões para disputar. Esse me parece ser o principal problema, porque todos os outros brasileiros do Zenit continuaram lá. Eu compreendo, por exemplo, o Yuri Alberto. Eu compreendo a decisão. Em 6 meses me apresentaram uma ideia de jogar com regularidade, Liga dos Campeões, jogar a Liga Europa, jogar a terceira liga que foi recentemente criada. Cara, de 6 meses, tu perde a perspectiva de jogar contra os grandes e aparecer pro mercado. E tem mais, uma transferência que antes também era muito complicado porque era difícil negociar com os clubes ucranianos. O Douglas Costa, o Tyson tiveram muitas dificuldades para sair da Ucrânia para jogar em outras equipes. E a gente sabe outros históricos de jogadores jogando futebol da Rússia também era muito difícil. Agora, com as impossibilidades da FIFA, ficou ainda muito mais difícil. Eu compreendo o Yuri Alberto nesse momento em retornar para o futebol brasileiro. Acho que ele poderia dar um passo, por exemplo, de seguir na Europa. Mas a escolha pelo Corinthians eu também queria fazer. A ideia do Yuri Alberto, ela me parece totalmente lógica. Eu concordo com isso aí. Agora, a maneira como está sendo feita por ele é a mais inadequada possível. É isso que o Maurício falou. Sabe? É uma questão de compromisso, é uma questão de postura, de profissionalismo.
Ah, não, tudo bem, meu clube mudou o projeto, pô, eu não vou ficar lá. Mas eu não vou ficar lá de um outro jeito. Eu vou voltar lá, ou se não voltar, o meu representante vai voltar. Se tu tá com medo de ir lá, os caras pegarem teu passaporte, não, tudo bem, mas para isso tu tem representante, e os representantes de jogadores de futebol... Ele é bom, né? É o André Cury. Eles são muito bem pagos, pagos não, eles pegam dinheiro percentual de grandes transações exatamente para isso, para também botar a cara a tapa e se colocar. Então se o Yuri Alberto, ele não quer, ele diz, olha, o André Cury, por favor, vai lá e resolve isso aí, porque eu não quero, eu não vou jogar lá. Eu tenho uma dúvida. Diga, por que o André Cury, que a gente sabe da entrada dele no mercado europeu, por que não surgiu, por exemplo, uma proposta de um outro time europeu para essa negociação? Eu cheguei a ler. Por que é Inter ou Corinthians? Por que não é, sei lá... Eu entendo, beleza, não vai ser o Real Madrid, mas não podia ser um outro time da Espanha, por exemplo, um outro time italiano que joga em Liga Europa, joga Conference League, ou até um clube de um mercado menor, mas que vai jogar Champions League? Se falou, por exemplo, no West Ham. Eu vi alguns colegas de São Paulo tweetando que o West Ham também teria interesse. Não é primeira linha, talvez nem segunda. Disputar a Liga Europa. É um clube, Liga Inglesa, Liga Europa, é interessante. Eu imagino que o movimento do Yuri preferindo o Corinthians talvez tenha uma ligação familiar, mas eu encaro, e vocês conhecem muito mais o ambiente da seleção e sabem como é que funciona isso, ele optando pelo Corinthians por alguns motivos. Libertadores, a gente sabe que a vitrine em São Paulo talvez num momento seja maior, né? Os holofotes da própria imprensa, a própria pressão, daqui a pouco ele chega, arrebenta, que nem ele foi fulminante no Inter, vai chamar mais atenção pensando no Mundial. Indo para outro clube europeu, talvez ele não tivesse um processo de adaptação a curto prazo, então talvez seja uma escolha indo para o Corinthians, se realmente confirmar tudo isso, por tudo que a gente está acompanhando nos bastidores, de estar no Mundial em 2022 ainda. O que eu acho é o seguinte, a situação que o Yuri Alberto cria ao fazer isso, e por isso o Gabardo colheu essas informações, e que lá na Rússia os caras estão pé da vida com ele, é o seguinte, claro que ele talvez até tenha, a prioridade tenha sido o Inter, ele veio a Porto Alegre, ou acha que ele acha que lá no camarote lá do Inter ele não falou dessa possibilidade. Jantou com o presidente do Inter depois da isso. Não, o Inter admitia que era um sonho. Mas lá em Goiânia, claro, o Inter não tem dinheiro. O Inter não tem dinheiro. Aliás, não é o Zé Alberto que está decretando, é o Inter que disse. Aí 1 milhão por mês, de onde é que o Inter vai tirar 1 milhão por mês para pagar o Yuri Alberto? Não, claro, é o Inter. Tudo bem. Mas não, mas é boa pergunta, Zé. Não na situação eu gostaria de saber, inclusive, a resposta. Se alguém tem, porque eu não tenho. Teve greve há 3 semanas, de velho. Greve de jogadores que não recebiam direito de imagem, para os quais foi pago, pelo que disse a diretoria, 2 de 3. 2 meses. 2 de 3. Tudo bem. Se equacionou o problema, o Inter até voltou a jogar bem, tudo bem, está estável. Aí tu vai trazer um jogador de 1 milhão por mês. Tudo bem, tu vai achar algum jeito de pagar. Não estou dizendo que o Inter não vai pagar o jogador. Só que a maior receita do Inter prevista dos próximos meses é o fim do pagamento do Yuri Alberto. E esse aí vai morrer. Se o Yuri Alberto vier jogar no Inter, o Inter deveria receber quanto? 70, 50 milhões? Quase isso de reais? Tem para receber ainda 40, por 40. Tá. Esses 40 esquece, não vem 40 milhões. E tu vai estar gastando mais 1 bilhão por mês. Não tem economista que me coloque na cabeça que esse negócio é viável pro clube. Concordo com o meu amigo Zé Alberto Andrade. Os caras vão fechar as torneiras, eles não vão pagar, Maurício. O cara me traiu, então vão cobrar do Yuri Alberto esses 40 milhões para ele pagar pro Inter. E o Inter, nesse meio tempo, vai ter que achar lugar, vai ter que ir nos bancos, vai ter que se endividar. Isso não está nos planos. O Inter fez superávit, segundo a diretoria, e não vai fazer se fizer esse tipo de manobra. Eu lamento demais. Eu queria ver, já pensou, Maurício, o Inter fazer um ataque ali na frente, assim, dos velhos tempos? Pedro Henrique, Yuri Alberto e Wanderson. Ele vira candidato a título se ele faz isso. Só que ele não vira candidato a título se acontecer daqui a 1 mês de parar de novo o treino porque faltou dinheiro para pagar. Aí ele não é candidato a título. E A está ligado com B. Eu falei há pouco no Esporte ao Meio-Dia com o Gabardo. Eu tentei me colocar na situação de um jogador do Internacional, que está aqui, acabou de ganhar o jogo legal do Curitiba, aí eles vão ouvir a Gaúcha hoje. Aí entra a informação que é o seguinte, o Internacional empata com o Corinthians na proposta de 1 milhão por mês a Yuri Alberto. Aí eu sou jogador do Inter, parei um pouquinho. 1 mês e pouco atrás, eles estavam devendo 3 meses de direito de imagem e a gente teve que parar o treino para receber 2 dos 3.
Passa 30 dias ou passam-se 40 dias e o dinheiro aparece de tal maneira que agora dá para oferecer 1 milhão por mês ao Yuri Alberto. Eu tenho certeza que eu vou receber em dia até dezembro. Menos do que isso, você acaba de criar um temporal no seu vestiário. E a torneira de chegada, ela fechou. O que eu recebi de informação do Inter é que o Inter, antes de fazer essa proposta, o Inter fez uma reengenharia financeira, pelo menos projetou isso, né? E de como faria para conseguir pagar. Que o Inter tinha a segurança, através de cálculos que foram feitos, de que poderia ser possível pagar esse salário para o Yuri Alberto. Por isso que foi oferecido. Bom, 2 jogadores estão de saída, né? Natanael e Marcos Guilherme. Isso aí acaba o Rodrigo Dourado agora era 450 mil por mês. Saiu. O Natanael já é 300, né? Aliás, grande contratação. Mas aí, vocês que tem Eduardo, Zé Alberto, especialmente eles, mas também o Felipe Duarte, o Simon, todos nós que em algum momento fizemos setor na vida. Por eu cito o Eduardo e o Zé Alberto, que eles estão há mais tempo ainda fazendo isso. Veteranos. É nego velho. São Mas o Zé, nego né? velho isso. Não, vocês dois, não aplica, o Eduardo. Mas eu fico pensando o seguinte, vamos que dê tudo certo e o Inter pudesse trazer o Yuri Alberto. Obrigação do gestor, vice-futebol ou presidente do Inter, junta o vestiário numa reunião e diz assim, nós estamos trazendo um jogador que vai nos ajudar, inclusive, a entrar na Libertadores do ano que vem. Ele vai trazer dinheiro para o Inter, de tanto que a gente vai ganhar dinheiro estando na Libertadores, aumenta a presença de público no estádio, nós estamos trazendo uma catapulta de dinheiro para cá. E ao mesmo tempo eu quero garantir a vocês, palavra de honra, eu que sou presidente do clube, palavra de honra a vocês, o contrato, o salário de vocês, direito de imagem, o ganho mensal de vocês, não vai atrasar até dezembro. É a minha palavra de honra. Yuri Alberto chega amanhã. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos adiante e vamos treinar. Se você não faz nem isso, você já abre a possibilidade de ruído no vestiário, de problema no vestiário e de temporal no ambiente do vestiário. E olha, como disse o Zé Alberto, imagina o Inter poder fazer um ataque de Pedro Henrique, Yuri Alberto e Wanderson, com um meio campo que tem o Alan Patrick a alimentá-los. Olha que time é esse de qualidade Edenilson que o Inter Gabriel ganha. ainda. Edenilson, o primeiro volante, o Edenilson vindo. Olha que espetáculo. Maurício fez o time que eu fiz hoje de manhã, o Cole me chamou de faceiro. Mas bota Edenilson, Depena e Alan Patrick no ataque os 3. Fica que nem os anos 70. Dá, mas vou te chamar de faceiro. Pode chamar, mas eu gostei dessa. Vamos tentar, pelo menos. Não, se você disser ao Pedro Henrique, por exemplo, com a chance que ele está tendo no Internacional, ao Wanderson, que vem da Europa, e o Yuri Alberto, que é um jogador jovem, se você disser a eles, olha, sem a bola vocês têm que marcar, e algum deles disser, não marco, então o mundo acabou, né? Porque em 2022 todo mundo marca, todo mundo tem tarefa defensiva. Loucura, imagina. 4-3-3, Maurício, que saudades do 4-3-3. Ou se pegar o lado azul, que, a gente viu o Tarcísio, André e Éder. Esse é um outro debate belíssimo, né? Eu acho que, do meio para frente, o time do Inter, quando o Wanderson voltar, quando todos estiverem à disposição, e se de fato o Inter conseguir contratar um centroavante, por enquanto é o alemão, né? Que é útil, é muito útil o alemão, mas o Inter está tentando contratar um centroavante com status de titular indiscutível. E eu acho que o time do Inter é Gabriel, até porque o Mano gosta muito do equilíbrio, né? É Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick, Wanderson e o centroavante. E o Pedro Henrique como alternativa para daqui a pouco fazer este esquema, retirando, por exemplo, o Depena, ou o Alan Patrick, de vez em quando tem dificuldade para aguentar o jogo inteiro, e tornar o time mais ofensivo. Mas pelo equilíbrio que o Mano tanto gosta, eu acho que o time do Inter é Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick, Wanderson e o centroavante. Ou seja, está faltando um centroavante indiscutível para o Inter ter um time titular indiscutível. No treino de hoje o Mano não esboçou time, estou falando agora de terça-feira, né, contra o Colo-Colo. Não participaram do treino. O Bustos teve lesão confirmada. Aí o Heitor vira o substituto natural, embora o mercado também fique na briga, né? Já jogou de lateral direito, se o Mano quiser se fechar um pouquinho mais, o mercado fica à disposição dele. Também não treinaram Pedro Henrique, Tyson e David. A assessoria de imprensa do Inter, através do Gabriel Cardoso, informou que Tyson e David fizeram um trabalho reservado na academia do CT, iam participar de um segundo momento, em um primeiro momento não preocupam. Para a viagem terça-feira. E no segundo momento parecia o primeiro momento. Não, o que preocupa é o Pedro Henrique. Pedro Henrique foi preservado do treino de hoje, ele sofreu um pisão no tornozelo direito. Hoje ele não ia treinar com bola, tá fazendo fisioterapia na academia. E amanhã, o treino é com portões fechados,
Se ele não participar desse treino, tá fora da viagem. A viagem é amanhã à tarde, 3 da tarde, o Inter embarca em voo fretado para o Chile. Se o Pedro Henrique não jogar, o Inter tinha o Wanderson, que foi o achado, né? A grande contratação indicada pelo Capa, jogador agudo, de drible, ia para dentro e tal. Tá fora. Pedro Henrique, o substituto imediato. Drible, velocidade, criador de jogadas, tá fora também. Imagina só, perde os dois. Aí surgiriam como alternativas o Tyson, que já não é mais aquele atacante de velocidade que surgiu, voltou pro Inter como um meio atacante carregador de bola. O David, que já também não tem mais aquela explosão de menino, quando foi revelado. No Inter chegou até a ser improvisado como centroavante, não consegue desabrochar, não consegue fazer gol. Maurício, que daí é uma outra opção, uma outra característica, um meia que joga aberto. Ou, por características, o único jogador que se aproxima de Pedro Henrique e Wanderson é Caio Vidal, que está arquivado, né? O Caio Vidal não... Quando entra, não, Felipe, dá conta do recado. Vai o David ou vai o Tyson, não Caio Vidal. Tá um nível abaixo, até tecnicamente, me parece, né? Eu tô colocando o Caio Vidal primeiro, por respeito ao jogador que é da posição. Segundo, porque o David e o Tyson não treinaram antes. Eu acho que tem esse ponto. É que o David e o Tyson, eu acho que eles formam o jogo inteiro. Que é o seguinte, se o Tyson, que a gente sabe que ele tem dificuldade para ter a intensidade do Tyson o jogo inteiro. Eu gostei demais do Tyson no jogo contra o Curitiba, votei muito nele bem. como melhor atuação dele em 22, Zé. Eu votei nele como melhor em campo, mesmo com as jogadas do Pedro Henrique decisivas e vistosas. O Tyson, ele me pareceu fazendo ataque e ainda às vezes fazendo a jogada de construtor. Eu não vou chamar de armador ou de articulador, porque não é a característica, mas de construtor de jogadas de ataque. Tanto que o gol aquele do alemão, o gol do alemão, ele surge numa arrancada do Tyson, se envolve com o zagueiro, sobra pro alemão, que também entra na pancada. Mas é que ele é útil, né? Nessa arrancada, puxando ele faz um gol bem posicionado e tá presente. Então, o Tyson, só que ele não tem a intensidade pro jogo inteiro. Então, Tyson mais David, tu tem 90 minutos de jogo. Mas é por isso, Zé Alberto, que eu tô brincando agora com o Rafaelzinho, essa acusação do Rafael de chamar você de faceiro e tal. No futebol de hoje não é só que ele está mais moderno, mais isso, mais aquilo. É que hoje você pode trocar 5 jogadores de 11. Então quando alguém que teve intensidade, marcou, jogou, cansou, saiu. É isso. Né? Então você tem essa perspectiva de poder fazer um time mais arejado, que possa ter mais qualidade técnica. Porque disso vai depender a sua capacidade de botar a faixa no peito. O Internacional, mesmo que não traga um centroavante ou um atacante goleador, quero tirar o 9 da cabeça, né? Um atacante goleador. Mesmo que não traga, na Sul-Americana, ele já é hoje, com o que o Mano Menezes conseguiu fazer, ele é candidato ao título. Porque é uma competição eliminatória. Você encaixa a cada 2 jogos e tira alguém, elimina alguém, até chegar numa final de jogo único. No brasileiro, não. No brasileiro, ele me parece candidato a uma vaga direta de Libertadores, hoje em dia, com o que faz. E mais candidato será se conseguir trazer o tal do goleador. Eu sou adepto a essa ideia de jogo de vocês, de ter um time mais ofensivo e tal. Eu sou ofensivista também, mas o que... claro, e esse time provoca, esse time escalado por vocês é uma provocação muito boa para um time com 2 pontas e tal. Eu acho esse time que o Gabardo deu e que eu vejo também como time titular do Inter, eu acho o ideal. Com o Gabriel, né? De equilíbrio. Com o Gabriel. Mais equilíbrio. Com a ideia de equilíbrio. É que assim... o que eu falei ali e provoquei, fui, quem sabe, ao extremo, é para dizer que daqui a pouco isso ainda existe no futebol, essa possibilidade, sabe? Dentro dessa multiplicidade, dessa questão de tu não ter que jogar 90 minutos com os mesmos jogadores, trocar meio time, sabe? Algumas vezes isso aí pode ser possível. Antigamente, há pouco tempo, a gente jamais cogitaria de tu ter 2 caras ofensivos como o Inter tem. Sim. E eu acho ideal, por exemplo, o Wanderson ter o Pedro Henrique como alternativa. Eu vejo hoje em dia, Colin, para mim, o que está evoluindo. E o grande segredo de clubes que têm elencos bons, e o Inter parece que está firmando elenco bom, é tu ter a consciência de grupo do cara que não começa jogando, ele não ficar de beicinho, porque ele vai entrar logo ali. Eu gosto quando o técnico varia, eu gosto de ter um time base. E o Mano tá conseguindo fazer isso. Mas quando o técnico varia. Então, olha, o Roger fazia isso no tempo de Grêmio, depois o Renato fez também. Lembra como o Douglas fazia? O Douglas jogava 60 minutos.
Sabia, podia saber, bem ou mal, aos 60 minutos, 15 do segundo, o Douglas era sacado. E o grupo inteiro sabia disso. E ele né? também sabia disso. Isso aí consolidou uma ideia. O Maicon era outro. Estou dizendo o exemplo mais recente. O D'Alessandro, em determinado momento, eu disse: olha, se o D'Alessandro se conscientizar, e ele tem um cara extremamente avançado intelectualmente, se ele se conscientizar que ele pode ficar no banco e que isso aí não vai significar nada na história dele, ao contrário, vai acrescer. O Inter tá com um cara espetacular e teve nos últimos anos essa ideia. Então, o Inter hoje, tendo esses jogadores, o Pedro Henrique sendo reserva, o Tyson começando para ele e o Alan Patrick disputando uma posição, o Inter sempre vai ter dois caras, não é nem disputando, é jogando na mesma posição, só em momentos diferentes. Mas esse, assim, Edenilson, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique por um lado, Wanderson pelo outro e um centroavante, realmente me provoca a achar muito legal, porque eu gosto do ofensivismo. Só que o Edenilson, quando foi escalado, até pelos outros treinadores que passaram recentemente como primeiro volante, não lembro exatamente qual o treinador que botou ele de primeiro volante em alguns momentos, eu não achei... Ramires. Foi o Ramires? Eu fiquei decepcionado com o Edenilson de primeiro volante. Não é a dele. Não foi legal. Ele tem que ser aquele cara, aquele segundo que chega na área, e aí sim, tá? Ele encaixa perfeitamente nesse novo Inter aí. Vamos fazer um negócio aí, Colin. Vamos fazer quando o Edenilson estiver suspenso, bota o Gabriel ali. Sim. E aí forma o time com os 3-3. Sim. E essa formação, por exemplo, de novo, Edenilson em diante, para um segundo tempo, que tu tá precisando realmente ir atrás de resultado, é muito viável. É muito viável. Aí sim tu solta mais teu time e tu tem que virar uma partida. É uma alternativa que se cria de muita qualidade pro Mano Menezes, mas realmente acho que ele acabará não colocando em prática, até mais em se tratando de Mano, né? Que a gente sabe que ele gosta de uma proteção forte ali pra zaga, né? Mas em alguns momentos, assim, em decorrer de partida, eu acredito muito que isso possa acontecer, né? Sim. E os dois jogadores do lado, assim, eles têm uma capacidade de entrega. E eles voltam, né? Tanto Pedro Henrique como o Wanderson. Voltam, são inteligentes, né? São. Acho que pode funcionar em alguns momentos, assim, daqui a pouco quer abrir mais o time durante um jogo, faz isso. Acho que pode acontecer, mas assim, entre alguns itens importantes do trabalho que dá tão certo do Mano e que me fez há algum tempo já dizer que o Inter tinha que propor renovação para ele para o ano que vem, para que o Inter não fique tentado a novas e desastradas aventuras, faz uma proposta para o Mano renovar, o Mano já trabalhar com uma perspectiva de dirigir um Inter numa Libertadores, fazer planos para o ano que vem. O Mano que está retomando sua carreira também e precisava tanto disso, mas uma das coisas que o Mano também está fazendo e que não aparece num primeiro momento de tanta coisa boa, feito Wanderson e Tyson voltando e Alan Patrick, o Mano está recuperando o Johnny, que eu sempre ouvi falar que existia e nunca tinha visto. Que era um Johnny de seleção norte-americana, com capacidade de passe, chegada à frente, que começou atacante e veio vindo para volante, mas que tem entrega para dar. O Mano está conseguindo fazer isso cada vez que o Johnny entra muito bem. Com direito a fazer gol, ou acertar passe, ou defender bem. O Johnny, que parecia só um jogador a mais que não deu certo, mais um tranca-rua que o Inter ia fazer, tipo Lindoso e tarará. Não, o Johnny parece poder ser aquilo que se dizia que ele era capaz de ser e eu nunca tinha visto. Ele vem sendo. Cada vez que entra, ele dá uma resposta de muito boa qualidade. O Inter está mudando a característica dos volantes que ele tem no elenco, né? Hoje conversávamos, Colin, no Domingo Sport Show, tu me perguntava, né? Se o Inter buscava mais um volante. Porque se o Gabriel... Sempre dá, né, Felipe? Você sabe que se o cara passar na frente do Beira-Rio e dizer, rapaz, sabe que eu vou ter que trocar o meu volante? Antes de ele dizer do carro, o cara faz uma proposta para ele. Não, mas olha só que curioso. Se o Gabriel não puder jogar, o Johnny vira o substituto imediato dele. Mas a gente está falando de volantes que não são exatamente aquele brucutu, né? O Gabriel é um volante desarmador, esse é o principal atributo dele, mas ele é meio carrapato, assim, ele corre atrás do cara que ele tem que marcar. Não é aquele cara postado em frente à área. O Rodrigo Dourado já era um volante mais posicionado. Mas volantes como o Inter já teve nesses últimos tempos aí, de Musto, Lindoso, voltando um pouco mais, Ayrton, aqueles caras que ficavam postados em frente à área, o Inter não tem mais. Newton, não tem. Edinho, não tem. Não estou dizendo que eles são muito melhores, são características diferentes. O Lisiero é um volante de passe, de apresentação para o jogo, tem desarme também, mas é muito mais um volante construtor, entre aspas. O Bruno Gomes foi trazido do Vasco da mesma forma.
né? O Johnny, o Maurício está fazendo essa referência, realmente está parecendo aquele Johnny que sempre se falou. O Gabriel também. O Inter não tem mais aqueles 5 caçapava, assim, não tem mais esse cara. Não, o Caçapava eu discuto. Não, eu digo pela figura dos 5 cravado na área. O Caçapava foi colocado como o armador, o desarmador, né? O cara postado na frente da área. Mas eu entendi o Zé, Felipe. O Zé está discutindo que ele não cabe no brucutu. O Caçapava era um bom passador, era um jogador de boa exatamente. E que também jogou mais à frente. E o desarmador do Caçapava é uma coisa que surge com o tempo. Porque primeiro que ele não era da função. O Caçapava jogava como composição 4º homem de meio campo pela direita. Ele era ponta direita na equipe do Inter. Eu acho que foi, não sei se foi campeão do Taça São Paulo ou esteve lá. E ele numa excursão à Europa, o Cláudio Duarte não pôde viajar, o Minelli botou ele de lateral. E com a vitalidade dele, daí eles chegaram à conclusão que ele talvez não tivesse com aquela força. Ele era muito pesado para jogar como ponta, como homem mais chegado, e jogou pelo meio campo. E aí ele começa a desenvolver a ideia da marcação, ele tinha capacidade para isso, só que acabou, digamos que retraindo a capacidade de construção dele, mas ele era um cara, que do lado dele tinha o Falcão e o Carpegiani. Então né? eu vou refazer a frase, risca o Caçapava, o Inter não tem mais volante como o Edinho. Deixa assim. Esse sim. Que é um destruidor na essência. É que o Caçapava ficou, não tô aqui, não é, o Caçapava ficou com essa imagem, mas a culpa disso é de Falcão e Carpegiani. Que eram muito acima. Então o Caçapava pegava a bola, eu sei construir, mas do lado aqui tá os caras, então ele entregava a bola. E destruía com muita capacidade. Um cara que depois eu conversei com ele, e ele era meia, e até com boa técnica como meia. E ele mesmo disse, não, é que eu fiquei como volante e eu vi que ali era muito mais fácil de eu destruir. E eu larguei aquele negócio de jogar fino. E jogava fino no interior. China. China contou essa história. Não, aqui, ó, eu não era esse grosso todo. Só que eu vi que isso aí era bom. Era bom para eu ser titular. E virou o volante titular do Grêmio no Passo Fundo lá, em Passo Fundo, não porque não tinha o Passo Fundo na época. O China era o jogador mais avançado. O Emerson. O Emerson era um cara técnico. Foi transformado pelo Luxemburgo. Quase avante. Eu entrevistei o Emerson aqui na Gaúcha e ele contou que a conversa que o Luxemburgo teve com ele foi na Copa América de 99. Não, antes. Não, 97. 97 foi o Zagallo. O Zagallo levou ele pra Copa. Não, 90 e o Zagallo leva pra 98. Então é eliminatórias. Eu sei que foi o Luxemburgo. Eliminatórias, o Luxemburgo e Vampeta, a dupla de volantes. O Luxemburgo chama ele assim, tu assiste o Rincon jogar, eu quero que tu seja o Rincon. É mais ou menos isso. Eu quero volante de qualidade. Eu quero volante de qualidade na seleção. E fez um negócio sensacional. Emerson e Vampeta. Eles jogaram muito na seleção, só que foram jogos. O Cabar estava lá Tu não estava, claro, em Foz do Iguaçu? Sim, claro. Foz do Iguaçu, a preparação do Luxemburgo ali, para um grande jogo que o Brasil jogou com a Argentina no Morumbi. Esse foi 2000. 2000, já é 2000, mas dentro da ideia. Sim. Vampeta e Emerson. É um pecado o Eberson, por exemplo, que seria o capitão da seleção originalmente em 2002, a lesão ele não ter vencido o Mundial, porque era um jogador extraordinário. Além dos títulos que ele teve pelo Grêmio na década de 90, a carreira dele, Milan, Juventus, Real Madrid, né? Roma, ele foi campeão. É raríssimo ser campeão Fábio italiano Capello, pela Roma. levou pra cima e pra baixo. Era um grande jogador. Cafu ontem falou aqui no show de bola sobre isso, porque o Cafu herdou do Emerson a capitania da seleção. O Cafu já era o capitão e o Filipão chegou e passou pro Emerson. Passaria pro Emerson, o Emerson seria o capitão da seleção na Copa. Só que a carreira deles, ela se cruza muitas vezes com o Cafu jogando junto. O Emerson foi campeão italiano na Roma. Foi depois campeão de tudo no Milan, ou pelo menos do mundo. O Cafu ficou mais tempo do que o Emerson lá, campeão do mundo. E o Cafu dizia que eles já tinham uma relação muito forte antes mesmo de jogarem juntos. E que ele, claro que ele sentiu demais a perda do amigo, do capitão, não só do capitão da seleção, Emerson e Cafu. Do Cafu vamos para Heitor. E Mercado. Você pareceu fazer isso com estricnina nos cantinhos da boca. Jogo rápido, Gabardo, segunda-feira. Terça-feira o jogo? Terça, desculpa, valeu. Heitor ou Mercado, na tua opinião? Eu ia na segurança, Mercado.
Simon. Mercado. Felipe. Eu vou no mercado. Porque Se fosse no Beira-Rio, eu responderia Heitor. Mas é no Chile. Eu acho que o Inter precisa de segurança lá, né? Experiência do mercado, pode fazer. Subir a altura do time, que já melhorou com o Moledo, mas com o mercado dá um pouco mais de jogador alto para defender. Eu imagino, o Colo-Colo tá voltando, né, de pré-temporada, fez só 2 jogos, né, da Copa do Chile. 0-0 e uma vitória por 5-1. Então eu imagino que deve ter visto que vai forçar bastante, como fez o Curitiba, forçar bastante por cima. Eu iria de mercado para subir também a altura. Mas se fosse no Beira-Rio, eu iria com o Heitor. Zé, antes do mate. Isso aqui é um programa de debate, pô. Para dessa coisa, todo mundo diz a mesma coisa. Eu iria de Heitor. Eu vi que tu tava me olhando, o Zé vai... O Heitor não foi mal contra o Curitiba. Cara, mas aí é no Beira-Rio. O Heitor, eu vou contar pra você o seguinte. O Heitor, ele que joga contra ele. O Heitor pode ver, a bola no pé do Heitor, especialmente estou falando muito do ponto de vista ofensivo. A bola no pé do Heitor, ela vira cruzamento. E com um efeito interessante que ele bota na bola, né? Quantas assistências ele deu pro Galhardo, por exemplo? Isso. Que é um jogador inteligente também. Só que o Heitor, e isso é sabido, eu me lembro do Eduardo Cudê dizendo uma vez que ele chegou 5 quilos acima do... Isso. E isso é uma coisa, uma queixa, uma observação que é feita internamente, que o Heitor não tem com ele próprio, talvez, o cuidado que deveria ter. Eu vejo nele um potencial de lateral muito bom. O Inter não deveria estar... Não estou dizendo que ele tem que ser titular, de jeito nenhum. Mas é aquela coisa de ter alguém na suplência que te dá uma certa tranquilidade. E ele é da posição. Eu sei que eu estou aí contra um mercado que está vivendo o melhor momento dele no Inter. Como zagueiro, a gente está discutindo o Rodrigo Moledo ou o mercado. Pelas últimas atuações, e o Moledo entrou porque o mercado não estava fora do jogo, não podia jogar, não foi o Moledo que ganhou a posição. Mas vou ser coerente, aquilo que eu disse pro Grêmio na semana passada, do especialista, pro Rodrigo Ferreira, na mesma posição, eu estou dizendo o Heitor, e dando um voto de confiança. Se o Heitor for escalado, se ele for escalado, eu tenho certeza que o Mano tem muita confiança nele, até por essas outras questões. Maurício. O meu conceito de Heitor acaba de ser representado na fala do Zé Alberto. O Heitor pode muito mais se não se sabotasse. Mas para o jogo da próxima terça-feira eu iria de mercado por 2 razões. Ele melhora ligeiramente a altura, porque ele não é alto também, né? O Gabriel Mercado não é um jogador alto, mas ele tem tempo de bola para cabeceio. E comparado ao Heitor, ele é mais alto que o Heitor. Cabeceia melhor que o Heitor, o Inter vai ser atacado na casa do Colo-Colo. Essa é uma parte. E a outra parte é que o Mercado na lateral, ele libera mais jogadores do meio para frente para a função ofensiva e desobriga tanta tarefa defensiva para esses caras, porque você prende o Mercado. Você prende o Mercado como um defensor, sobe menos, e aí você consegue dar liberdade para outros jogadores que estarão numa outra linha, uma linha adiantada em relação a este Mercado. Então, nesse quesito especialmente, eu sou neoliberal. Eu vou de mercado. Eu acho que no melhor cenário, eu vou pedir a ajuda do Felipe aqui, que acompanhou o treinamento do Inter hoje pela manhã. Mas eu acho que no melhor cenário, o Inter pode ter um time, apesar dos desfalques, muito competitivo lá no Chile. Se o Mano conseguir colocar em campo Daniel, Mercado, Vitão e Moledo, né? Isso. O René pode voltar na esquerda? Já treinou 2 dias seguidos, vai jogar. Já tá bem a zaga, né? Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick talvez também possa jogar. A situação, né? do René. Se o Pedro Henrique puder jogar com o alemão, acho que tá um time aí em condições de buscar um bom resultado no Chile, hein? O Mano explicou que ele gosta do Pedro Henrique jogando pelo lado direito, né? Contra o Curitiba foi ali que ele escalou. Contra o Santos ele não tinha ido bem pelo lado direito, quando ele passou pelo lado esquerdo. Pensou, por isso que a Beto aqui, outra pessoa, Heitor e Pedro Henrique, o lado direito vai ser uma bala. Contra o Curitiba isso deu certo, né? Os dois subiam. Vamos pra cima, dentro dele. Eu tô faceiro hoje, Colin. Né? Tô vendo. Mas é interessante porque o time projetado pelo Mano e que deslanchou com o Inter, ele funciona da seguinte forma. O lateral direito sobe, o esquerdo guarda a posição. E na frente, a linha de meio campo tem Edenilson, que fecha lado, no máximo infiltra por dentro, com o lado esquerdo, que é mais agressivo. Então, ele tem agressividade com o Bustos, pelo lado direito, e com o Wanderson pelo lado esquerdo. Perdeu o Wanderson, Pedro Henrique passou pelo lado direito. E aí ele vai ter 2 laterais, o lateral que sobe, o atacante que sobe, e o lado esquerdo quem faz. Ele até brincou com isso na coletiva. Ficou capenga hoje pelo lado esquerdo. Ele mesmo falou na coletiva. Uma ideia, eu acho que
mexeria num jogador importante. Se o jogo fosse no Beira-Rio, até cogitaria isso. Poderia pintar um Johnny no meio campo e o Edenilson na direita. Uma situação de emergência. Daqui a pouco até pro decorrer da partida. Isso já foi feito no próprio Inter. O Edenilson jogou no Corinthians como lateral direito. O Johnny vem entrando bem. Perde o jogo. Mas acho que pra esse jogo não tem porquê. Não, agora não tem porquê. Mas daqui a pouco, se o Bustos ficar de fora do jogo da volta, por que não? O jogo da volta é daqui quanto tempo? Porque depois o Inter tem o Ceará, né? Isso. Que é no na volta? sábado. Daqui uma semana? Isso, confirmando aqui, o Ceará dia 2, Colo-Colo dia 5. Então tá terça e terça. Terça-feira o jogo da ida em Santiago, na outra terça o jogo da volta no Beira-Rio. Acho que o Bustos é dúvida, né? A informação é que ele vai ficar uma semana fora, o Bustos. Então ele perde o jogo contra o Ceará. Olhando pela ótica do Inter, né? Não bota o jogador contra o Ceará, tá Já fora não do era Chile. pra ter jogado contra o Curitiba, né? Isso, não bota contra o Ceará. Uma semana aí se preparando. Já dando pro jogo da volta. indicativos que estava desgastado já o O Bustos. René volta. O René volta. Bom, então, só para já vou antecipar um negócio aí, para não parecer que o Mano está se contradizendo. René volta, Moisés deve viajar e o Tauan Lara nem viaja. Não tem nenhum problema se isso acontecer, viu? Uhum. Eu que tanto defendi, que eu queria ver o Tauan Lara, gostei do garoto, vi que ele estava bem contido. Regular, né? Ele tava, ele foi feijão com arroz, Não assim, e era isso que eu achava, Gabardo. Eu não queria ver ele como o novo Roberto Carlos. Eu queria ver um jogador discreto, Mas, acho correto. que foi Teve um lance que ele não. Que ele foi vencido Foi no pelo começo, ali, eu acho, primeiro lance do jogo, ele foi vencido. E ali, né, Zé? Ali é a sorte do cara, né? Porque se ele leva o gol naquele lance, já ia 2 minutos de jogo, primeiro lance do cara, o cara caiu e levou o gol. Mas daí reagiu bem, depois participou do jogo. Agora, nitidamente, ele estava contido e era orientação, não me pareceu timidez. Foi ele contido e acho que foi a atuação perfeita para quem tá entrando no time como ele entrou. Acho que vendo o Mano com aquele jeito dele, né? Fica aqui, feijão com arroz. Isso aí. Até porque a gente tinha a imagem, as informações de quem viu ele jogar. Ele é ofensivo. Sim, chegou a jogar como um meia à esquerda. O que tu ia falar da pergunta? Não, a pergunta que tu fez pro Mano, acho que foi tua pergunta, né? Sobre o Tauan Lara. E aí pergunta assim, tá, mas ele era o teu escolhido? Tu pergunta de novo, tá, mas ele era o teu escolhido? E aí, algo assim, ele responde, tá, ficou o escolhido. Não, ele disse foi assim, o escolhido. Ele que jogou. Ele que jogou. Como se diz assim, não era. O Paulo Vitor, o René tava fora, o Moisés tava fora. Eu mesmo Paulo defendendo o Tauan Lara, eu não tava achando errado ele botar o Paulo Vitor, sabe? Eu não tenho esse apego por coisas que eu quero ver. Da mesma maneira que eu fui cuidadoso, eu acho que é o extremo, porque depois o Mano me deu uma corneta na zona mista. Pô, como é que tu me diz que o Tauan Lara já não é tão novo e ele tem 18 anos? O que eu quis dizer, e para não parecer, porque nas redes sociais também tem os cornetas, sabe? E não é corneta, tá certo? Talvez eu não tenha sido tão claro assim. O que eu quis dizer é o seguinte, o Tauan Lara não é aquele cara de 17 anos que porque foi pra seleção, 17 ou 16, que o pessoal fica achando que ele é a solução, e aí ele não tá maduro o suficiente. O Tauan Lara tem 18 anos. Tá, mas cara, de 17 para 18 anos tem muita diferença. Não só na idade, mas na maturidade. Já foi cara de seleção, isso dá maturidade. Foi campeão brasileiro sub-20, isso dá maturidade. Ele não foi um cara, eu não estava querendo que jogasse um guri qualquer, porque eu sei que na base ele tá assombrando nos treinos, tem que botar pra jogar. Se diz que é bom, tem que botar pra jogar. E acho que esse jogo vem em boa hora pra ele e pro Inter, porque o Inter tá tendo dificuldade de renovar o contrato dele. Ele não tava jogando, tava insatisfeito. E chegou até a se falar assim, olha, ele tá tentando sair do Inter, tá tentando ir pra Europa. O contrato sério que tava insatisfeito? É maio de 2023 o contrato. Vocês acham isso certo? Não, cara, eu não sei, mas aí queria oportunidade, né? Eu nunca sei. É que ele não poderia ser o quarto, né? Ele tinha que ser o terceiro da alternativa. Quarto demais, não. É que eu acho que... Eu acho que agora, sabe, ele precisava de um jogo pra ser, pra gente mesmo dizer, olha, ele não pode ser o antes do jogo, Maurício, ele assinou o termo de compromisso já, não assinou a renovação, mas já assinou o termo de compromisso para renovar. É que eu acho que, especialmente o staff do atleta, está pensando o seguinte, se ele não vai jogar aqui, nunca vai ter oportunidade. O staff do atleta, que é o Vinícius Prates, que já fez, por exemplo, um mesmo lateral esquerdo sair do Inter, jovem, e brilhou na Europa. Quem? Rogério. Foi para Juventus em 2015, não ia ter, até agora, dificilmente teria jogado só por 18, 19 no Inter.
E o Rogério já, por exemplo, foi especulado também na Premier League. Jogador que chegou a disputar boas partidas na Sassuolo. E é um jogador interessante. E não ia receber tantas oportunidades no Inter. Tá, mas então vai esperar até os 22 anos para jogar, Então, Corin. daqui a 5 jogos do Tauan, podemos esperar, então, uma pressão ainda maior por parte do empresário. 10 jogos bons. Não, mas, então, Rafaelzinho, já muda o cenário. Mas tem que ser cogitado, eu vou ser gente. justo, tá? Não foi o Vinícius Prates que tentou tirar ele do Inter. Surgiu um contato fora do Inter, fora do empresário dele, especulando uma possível ida para a Europa. O empresário e o Inter estavam conversando para renovar o contrato. Acho que agora mas chegaram a um acordo. Felipe, Mas o Prates cogitou também buscar um clube. estão me Fala- ouvindo aí? Não. Fala, Maurício, fala. Ah, não, é que eu acho que eu tô com algum delay aqui. Não, tá Perdão. tudo certo. Tá tudo É que eu certo. fui- Já atropelou deixa eu demais dizer- aqui, Maurício. Desculpa. Não é isso não, Eduardo. É que, deixa eu explicar para vocês aqui. Como eu sou um vegetal de telefone completo, eu troquei uma mensagem aqui com o Rafael de Vério e, sem querer, vegetal que sou, liguei de vídeo pro Rafael. E com isso perdi a conexão com vocês. E derrubou o de quando- Vério. E aí, e devo ter derrubado o Não, tô o aqui, Rafael tô como- tranquilo agora. Cara, Tá, vocês mas estão naquele momento eu não duvido que tenha derrubado Debate você também. paralelo. E aí quando voltou... conspirando. É isso, Zé. Quando voltou pra mim aqui conectado, eu não sabia se eu tinha voltado direto pro ar ou se eu tinha que falar com o Paulinho pra voltar pro ar. Porque eu mesmo me derrubei, o vegetal se derrubou, a samambaia. Então, para não perder o gancho do Tauan antes do intervalo comercial, a pergunta incalável que ficou depois da atuação dele, e olha que ele claramente tem problemas defensivos com os seus 18 anos, porque quem apoia geralmente na defesa tem menos qualidade. Ou bem você apoia melhor ou defende melhor. Qualquer lateral do mundo é assim, inclusive os melhores. Mas basta ele tocar na bola para você ver que ele é diferente. Ele toca diferente no drible, no passe, no cruzamento. Ele é muito bom. E aí a pergunta incalável é: por que razão, dentro do Campeonato Gaúcho, com aquele monte de teste que foi realizado pelo treinador que fez o não trabalho antes do Mano, chamado Cacique Medina, por que razão dentro do Gauchão o Tauan Lara não teve uma chance como titular? Isso não tem resposta. Mas tem que provar muito ainda agora com as oportunidades que ganha pra Claro. depois pensar em Europa, essas coisas Talvez aí. a E resposta- respeitar as decisões dos treinadores, não querer pressionar treinador. Vamos ouvir o Notícia na hora certa, pode ter a resposta. Notícia na hora certa. 5 minutos de volta com o Sala de Domingo, que vai até às 3. Portanto, praticamente mais uma hora aí de debate, agora virando a chave, né? A primeira hora foi de Grêmio, de Inter, né? Agora a gente vai falar bastante de Grêmio. E o próximo desafio contra o Londrina e a necessidade urgente de uma melhora dentro de campo, né? Essa que é a realidade, jogar mais o time de Roger Machado. O Sala de Domingo está no ar para a Sala de Domingo provocar o Pedro Ernesto Denardim e ficar esperando se o nível da provocação vai chegar ao ponto dele entrar no ar e participar. Provoca porque eu tenho um recadão pra ele. Então eu vou com a minha provocação. Vai. E tu vai com a tua. A minha é o seguinte: tem que abrir mão do 3-4-3, Roger Machado. Chega de 3 zagueiros. Jogo agora, terça. Eu tô exagerando, tá? Mas é só pra provocar o Pedro. Eu sei que o sistema defensivamente tá consolidado e tal. Mas para um jogo contra o Londrina, que vai vir fechado, que tu precisa de mais gente na frente. Tira um dos zagueiros terça-feira, Roger. E Pedro Ernesto Denardim. Deixa eu fazer uma E bota o antiprovocação, Campaz. então. E bota o Campaz lá, ou qualquer outro, mas tira um dos zagueiros. Fala, Maurício. Vou fazer uma antiprovocação porque eu acho, como você, que é possível jogar sem 3 zagueiros e agregar um meia articulador que trabalhe bola. Eu negocio que, ao invés de tirar 3 zagueiros, um dos zagueiros, que você coloque esse armador no lugar de um dos velocistas. O Pedro Lucas ou o Gabriel Silva, ou mesmo o Campaz, ou o cara que vai ser contratado em julho. E precisa ver o cara que trabalha a bola nesse meio campo que não trabalha a bola do Grêmio. Se é tirando um dos zagueiros ou tirando um dos velocistas, eu negocio. Mas, por princípio, eu também tiraria um dos 3 zagueiros, porque afinal é o Grêmio na Série B com uma qualidade muito superior a todos os demais. O que cada rodada só me prova isso. Mas agora eu vou fazer uma frase que talvez motive o Pedro a entrar no ar ou chorar de alegria. Eu acabei de ver a imagem do Lucas Leiva fazendo uma gravação no gramado da Arena. Vai furar o Zé. Zé Alberto, vê se é isso que você vai falar, Zé. Pedro, se você me garantir
que o gramado sintético da Arena vai ter a qualidade do Allianz Parque, eu fecho agora. É isso, Zé? Ele, acabei no intervalo, Collins, eu vou provocar o Pedro, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou provocar o Maurício, já vi que o Maurício eu não provoquei. Maurício, não, a incompetência venceu, Maurício. A incompetência venceu. Capitulei. Eu acho que na Arena do Grêmio não tem solução, mas não é na Arena do Grêmio por questão, não porque tem pouco sol, não. É por incompetência. É porque a Arena do Grêmio não gosta de futebol, não é o Grêmio não gosta de futebol. A Arena não gosta do Grêmio. A Arena porto-alegrense não gosta do Grêmio. Entenda-se isso, questão do preço dos ingressos e a questão também do gramado. Porque há gramados, e não é o do Palmeiras ele foi concebido, bem como o do Atlético Paranaense, para um excesso número de shows. Tanto que o Palmeiras vive jogando fora de seu estádio, porque o show não é que seja prioridade. Ele é uma prioridade igual ao futebol. E por vezes... 1 milhão o aluguel. 1 milhão o aluguel. Então, quer dizer, vale a pena. E o dinheiro é do Palmeiras também. Também tem isso, o negócio lá é outro. Na Arena do Grêmio, pouco importa se o jogo vai ser bom ou ruim, se o Grêmio está na primeira ou na segunda divisão. O gramado não é importante. Então esse é o detalhe. E eu estou dizendo isso muito claramente. Desde que essa administração da Arena assumiu, o gramado piorou. O gramado em gestão anterior da Arena passou 3 ou 4 anos sem que a gente falasse. Eu me lembro do tempo lá do Luxemburgo e do início do Renato que se reclamou da Arena. Aí a Arena parece que não fez mais inverno, parece que não, o gramado parou de ser assunto. Quando essa nova gestão da Arena, com equipamentos, assumiu, curiosamente o gramado da Arena voltou a ser assunto. Tá um horror, tu tens toda a razão. Qual é a razão? Qual é o jeito? Faz o que é considerado mais barato, que não é natural, então quer dizer, nunca mais vai ter jogo FIFA na Arena. Se tiver eliminatória da Copa do Mundo ou qualquer coisa, tiver mais uma Copa América no Brasil, vai pro Beira-Rio de novo, não tem problema, o Beira-Rio é estádio de Copa do Mundo, nunca trocou o gramado nunca teve grandes problemas com o gramado como o da Arena, que é crônico. Então tá, a incompetência, foi incompetência, está sendo incompetência da manutenção do gramado, e não é pelos profissionais, é filosófica. Então, Pedrão, gramado sintético na Arena, com a qualidade do Allianz Parque, tu tens a minha procuração, e pelo que eu via do Maurício também. Não, tô dentro. E concordo que a Arena tem problemas seríssimos de entender que ela lida com um produto que precisa de algumas coisas essenciais, como um gramado de qualidade e ainda como produto, como um preço competitivo para quem chega e ainda como produto, facilidade de quem vem ao estádio entrar no estádio, sem ter que entrar no estádio aos 40 minutos do primeiro tempo. Então a Arena sim está enfrentando dificuldades enormes para fazer bem o seu trabalho. A Arena sabota o Grêmio. Então está muito claro isso, tem muita reclamação. O torcedor do Grêmio está reclamando. Ontem aqui o professor Paixão fez um apelo para que a torcida, uma convocação, para que a torcida do Grêmio faça como a do Cruzeiro e a do Vasco, que estão levando o time. Importante deixar claro, Zé, o programa era sobre Copa do Mundo, Penta, a gente não perguntou nada. A gente informou que o Novo Horizontino perdeu, baita resultado pro Grêmio. O Novo Horizontino fez gol no Bahia. Isso. E aí informamos o gol. O Novo Horizontino ganhou ali. E aí o Paulo Paixão já aproveitou, aproveitando a ocasião, quero convocar o torcedor do Grêmio que está nos acompanhando. O Grêmio tem mais uma grande oportunidade, né? Vamos ver se o Grêmio vai conseguir agora fazer a combinação da sua parte com os resultados paralelos que ajudaram. O Bahia perdeu, o Sport empatou, Tombense empatou, o Grêmio, se ganhar do Londrina terça-feira, o Bahia nessa rodada também terça-feira joga contra o Brusque fora de casa. Pelo número de vitórias ali o Grêmio pode empatar com o Bahia, mas nos critérios vai ficar atrás. Mas domingo o Grêmio pode até ultrapassar o Bahia se tiver um bom resultado lá em Salvador. Olha a oportunidade que o Grêmio tem. Mas tudo passa por ganhar do Londrina na terça-feira aqui na Arena. Aliás, oi Felipe. Não, tá começando. Termina teu raciocínio, não vou te interromper, depois eu falo sobre os 3 zagueiros. Eu ia falar sobre um fato que me parece extremamente importante terça-feira. Adilson Batista volta para a Arena, né? Olha, o Adilson, capitão do título da Libertadores de 95, como técnico, ele teve alguns momentos assim muito importantes da carreira dele. Eu estou lembrando quando ele quase foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, 2009. O Cruzeiro empatou
lá na Argentina contra o Estudiantes. Trouxe a decisão para o Mineirão na final da Libertadores. Tomou 3. Perdeu de 2-1. 2-1. De virada. O Cruzeiro foi quase... Gata Fernandes. É. O Gata Fernandes era... Lagata Fernandes era nome do Estudiantes naquele ano. E era o time do Verón, né? O Cruzeiro quase foi campeão da Libertadores. O Adilson naqueles anos ali treinou o Corinthians. Eliminou o Grêmio em 2009 na semifinal. Sim, verdade. Kleber Gladiador E o Wellington Paulista. O Wellington Paulista. Né? Então o Adilson teve assim grandes momentos como técnico na carreira dele. E passou depois daquele momento ali, olha, por momentos difíceis, né? Não conseguiu embalar mais nenhum bom trabalho. Rodou pra lá, pra cá. Ele assume o Corinthians quando o Mano vai pra seleção. E não conseguiu dar sequência na carreira dele de técnico. Parou um tempo, ficou um tempo em Curitiba lá, e agora no Londrina tá fazendo um trabalho relativamente bom. E vai estar terça-feira que merece. Mas o abraço na do menor torcedor folha do da Grêmio. Série B, tá? R$500 mil. E tá numa posição intermediária, né? E olha só, o Londrina hoje é o 8º colocado, Que tem um jogo a menos. 500 mil é... A folha salarial. Folha? Eu vi num cálculo na internet. Imagina só. Pô, é baixo, hein? Merece ainda de uma confirmação, Caramba, cara, mas isso é é um folha de projeto Série diferente. B quase. Só que o seguinte, o Londrina tem 18 pontos, gente. E um jogo a menos em relação ao Grêmio, um jogo atrasado, acho que contra a Chapecoense. Se vencer esse jogo contra a Chapecoense encosta em 21, e se passar o Grêmio, tem potencial, vencendo o confronto com o Grêmio, pode ultrapassar ali na frente. Então é bom o trabalho do Adilson, o Ciro Leães, que trabalhou no Juventude, tá junto lá na comissão, então, e o Adilson conhece aqui, sabe como é que vai se portar. É um jogo muito complicado. Dos adversários recentes que o Grêmio enfrentou na Arena, é o adversário que chega num melhor momento e talvez melhor organizado como equipe para enfrentar. Não é jogo fácil, não é jogo ganho. Tá, mas quem é que tem que ser o protagonista desse jogo? O Grêmio. Né? Por isso tem que abrir mão dos 3 zagueiros. Eu vou chegar aí, Colin. A gente tá vendo agora o tape, começou agora o jogo CSA e Grêmio. Eu tava lá em Maceió. O Grêmio de novo foi com os 3 zagueiros no segundo tempo. Ele melhora quando o Roger desarma os 3 zagueiros. Quando que se coloca 3 zagueiros num time? Quando tu quer te defender melhor e forma quase uma linha de 5. Posiciona 3 zagueiros, os alas não sobem, fecha uma linha de 5 atrás. Ou então, quando tu quer ser mais ofensivo, bota 3 zagueiros para liberar do meio para frente os jogadores de qualquer incumbência defensiva. Segundo o argumento do Roger, a escalação de um trio de zagueiros é para isso. É para que os alas subam, que os atacantes não tenham obrigação de voltar para marcar. O problema é que com 3 zagueiros, no atual momento do Grêmio, o ala direito é o Rodrigo Ferreira, que ele não vai subir. Ele não é a aptidão dele, é um lateral defensivo. O Nicolas, ele até tem passe para gol, assistência, mas ele não é exatamente um lateral ofensivo. Ele é um lateral. Logo, não faz sentido o Grêmio ter 3 zagueiros, a não ser que seja para acomodar Kahneman, Bruno Alves e Jeromel, que também não é o caso, o Kahneman tá fora. Logo, é óbvio que o Grêmio vai melhorar sem os 3 zagueiros. Quando que o Grêmio melhora, agora inclusive tá saindo o gol ali do CSA no tape, mas quando que o Grêmio melhora no segundo tempo? Quando sai o Natan, que é um menino que tá começando a carreira, entra o Campaz, Janderson e Biel dão a profundidade que os alas não estavam conseguindo, e o Grêmio passa a ter articulação no meio que também não tinha. Tá, mas quem é a zaga que o Grêmio vai ter ali? Quem é que tá à disposição? Jeromel Só e volta o Bruno Rodrigues. O Rodrigues volta. Então tá feito. Tá feito 3 zagueiros aquele disfarçado, que era o que o Filipão usava com o Roger. Rodrigues, Jeromel e Bruno Alves Nicolas. e Nicolas. Dá pra fazer? E aí é o seguinte, o Rodrigues fecha como terceiro e alguém do meio campo ali, porque jogar com 3 zagueiros, eu acho que também tem o seguinte, o problema tá esse da lateral. Esse é o problema, não tem ala. Alguém tem que subir. Não tem ala, alguém tem que subir. O Rodrigo Ferreira porque não senão, consegue. o dia que o Grêmio tivesse, vamos dizer assim, se o Edilson tivesse bem, ou tivesse qualquer um outro jogador na lateral que fizesse essa coisa, eu deixaria os 3 zagueiros e tiraria um volante. Não, é outro papo. É outro papo. Eu quero dizer o seguinte: o Tite usou 3 zagueiros no Grêmio. Sim, ele tinha o Anderson Lima como Cardoso. Exatamente. O Filipão usou 3 zagueiros na seleção brasileira. Ele tinha Cafu e Roberto Carlos. Ele não tinha Rodrigo Ferreira e Nicolas. Exatamente. E os jogadores da frente também não se batiam tanto com os laterais como se batem os do Grêmio. Porque os pontas do Grêmio são pontas. Porque eu Exato. gosto. Eu gosto mas, de 3 assim, zagueiros. é que chama a atenção, Felipe. Eu até acho que tem uma questão do Roger nisso aí, mas me impressiona muito o cara que está em campo, o jogador que está em campo, não perceber isso. Sério, é uma falta de visão que me chama até a atenção, assim, não é possível o cara ser tão desligado do que está acontecendo.
Contra o Cruzeiro, ainda não eram os 3 zagueiros desenhados como são hoje, o Grêmio passou todo o primeiro tempo e um pedaço do segundo tendo 2 laterais de cada lado. Porque os jogadores de defesa, da linha de segunda linha de marcação, voltavam até formar uma dupla com o lateral. Já me chama a atenção aquilo ali. Cara, tu não tá vendo que o cara tá a 2 metros de ti e que um de vocês dois tá errado? Vale a mesma coisa no ataque. Quando o Grêmio cria pelos lados, das poucas vezes que cria, várias vezes os jogadores estão no mesmo lugar. Vem cá, vocês não estão vendo que tá errado isso? Mas, Rafael, aí você entra num outro quesito que é melindroso de falar, porque, é o seguinte, há muitos jogadores no futebol profissional, aqui no Brasil, que é o nosso mercado, né? Vamos falar por aqui só. Aqui no Brasil tem muito jogador que simplesmente não é capaz de compreender a informação que recebe ou o pedido que recebe da missão a fazer no campo. O cara não tem cognição para isso. Ele não compreende. Eu vou lhe dar um exemplo. E aí não é nem tático, tá? É um gesto técnico que você vê com frequência em jogadores desprovidos desta capacidade. Tem um atacante e ele está de costas para a área do seu time, ele está de frente para a linha lateral a meio metro do bandeirinha. Vem o defensor e preguiçosamente, ou por falta de inteligência, derruba o sujeito que está lhe causando perigo zero. Ele está de frente para o bandeira, ele não tem como virar o corpo, ele não tem como fazer nada. E você comete uma falta nele, que vira uma bola parada contra a sua área. Isto é falta de inteligência. Isto o jogador não é capaz de compreender que ele não pode fazer. Ah, é emoção. Não é emoção. Aqui está se falando claramente de você não ser capaz de compreender o seu contexto. O que está acontecendo à sua volta. E aí você amplia para a questão tática, que é onde chega o Rafael, o cara não... Pô, como é que ele não se deu conta disso? Porque ele não é capaz. A gente está vendo aqui os lances, e eu estou mostrando, apontando pro pessoal. O Rodrigo Ferreira chegou na intermediária, virou o corpo e deu um passo para trás. O Nicolas até vai na linha de fundo, mas ele bate de frente com o Biel, que está ali aberto pelo lado esquerdo. Aí o Roger até entende que o Biel pode cair por dentro e funcionar como um meia. Não pode, ele não consegue fazer aquilo ali. Tem muitos jogadores que... e não vai aí nenhum, porra, até porque eu estou elogiando tecnicamente eles, mas literalmente, mas claramente eles pensam com as pernas, porque eles são muito técnicos. Então, na individualidade, eles fazem o pensamento mais simples, é dar o drible, alguns partem para cima, mas isso aí não tem nada a ver, muitas vezes, com o jogo coletivo. Eles pensam com as pernas. O Janderson se encaixa nisso que tu disse, e tem um lance do jogo contra o CSA que é perfeito. É uma bola esticada na linha de fundo que dificilmente qualquer outro jogador conseguiria recuperar. O Janderson coloca um sprint, chega antes da bola sair pela linha de fundo, salvou a bola. Pô, que legal, recuperação. Agora tem que virar a técnica. Vai dar um passe, o passe sai todo torto e a bola sai pela linha lateral. Conheço verdadeiros craques, se tu usar o critério técnico como sendo o definidor, sabe? Aquela coisa que consegue dar um drible, um chute a gol, o cara ser completo na questão técnica de fundamentos. E ele não consegue ser coletivo, e ele se torna um jogador muitíssimo menor do que poderia ser. Sabe qual é o único cara que tem direito a isso, Zé, na história, até hoje? O sujeito que o psicólogo da seleção não queria levar para 58. Mané Garrincha tinha direito de não ter inteligência tática. Exatamente. Porque você pega o Garrincha e diz pra ele, Garrincha, você tem que driblar o marcador, cruzar, o outro vai fazer o gol, tá? E se você puder, você chuta. O Garrincha vai fazer isso à perfeição, porque é do seu instinto, é da sua natureza. Ele é um bicho que sabe jogar bola, um animal extraordinário na naturalidade do drible, do chute, do cruzamento, do vencer o marcador. E aqui, portanto, eu não estou fazendo nenhuma ofensa, eu estou dizendo que ele tinha uma qualidade inata como jogador de futebol. E ele era tão genial nisso que ele não precisava, nem seria capaz de qualquer leitura tática. Não sendo uma Mané Garrincha, ninguém tem esse direito. A inteligência tática do Garrincha, e ele tinha também, mas ela é quase que inconsciente, não parece... Intuitiva. É intuitiva, é empírica. Mas é por isso que naquele time o Zagallo cumpria a função tática e virou treinador, e o Garrincha era o craque que não conseguia pensar fora de campo. A mesma coisa, jogaram juntos com o Botafogo. Pessoal, ainda em relação ao jogo do CSA, e a gente agora tá vendo aqui, porque tá reproduzindo no Premiere, quero trazer um dado interessante. O Grêmio pode ter mudado taticamente, mas na minha leitura, e eu não sei se vocês concordam, o CSA tem um dado bem interessante. O CSA sofreu 90%, e isso aumentou antes do jogo, 90% dos gols durante o segundo tempo das partidas.
e caiu de rendimento fisicamente. Isso pelo menos é um indicativo, a gente não tem aqui os dados percentual, pelo menos os números, mas isso indica que o time cansa fisicamente. E eu fiquei com essa sensação. Claro que o Roger mexeu, mas depois que o Valentim faz as 5 trocas, ele faz as 5 trocas antes dos 30, o time dá uma revigorada e volta a tomar pelo menos as rédeas da partida ou equiparar, trocar garrafa, a expressão do Bagé no Sala, com o Grêmio. Então acho que, e não é nem um elogio à preparação física do Grêmio. Sim, é uma crítica ao CSA. Uma crítica ao CSA. Que eu enxerguei a mesma coisa. E quando trocou os 5, esteve muito, muito perto de ganhar. Eu entendo que às vezes o Grêmio lamentou porque não ganhou do Criciúma, por exemplo. Beleza, faltou a bola entrar, teve chance. Tá, essa do CSA não vão me levar. Do CSA o Grêmio teve mais perto de perder. Fala, Gabardo. Não, o Felipe ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, eu concordo com o que o Divério falou. O CSA colocou uma bola no travessão lá no final, né? E o chute cara a cara com o Grando. Também. Mas o segundo tempo do Grêmio, eu achei superior. O CSA teve oportunidade para ganhar. Teve. Acho que até o empate ficou bem. Mas antes o Grêmio teve oportunidade de virar. É isso que você ia dizer, né? Eu concordo com você. Agora, antes de quase perder, logo que troca o time, o Grêmio teve muito perto de fazer a virada. Sem dúvida, sem dúvida. Mas essa questão física que foi citada, o Maurício falou sobre isso. Ao longo da semana, o CSA não tinha perna para 45 minutos, imagina para 90. Mas aí está um detalhe do que a diferença de estrutura faz em confrontos como esse. E com coisas que não aparecem muito no futebol. Estrutura, qualidade de centro de treinamentos, preparadores físicos, equipamentos para trabalhar, suplementos alimentares, que custam uma fortuna, Colin. Isso custa caro, suplemento alimentar. Que o Grêmio tem condição de pagar do bom e do melhor, que os clubes não têm. Ou Londrina tem condições de dar toda essa estrutura para chegar no segundo tempo e fazer os jogadores correrem mais. Olha, tudo isso acaba pesando. Eu vou dar um outro fator. O Grêmio tem toda essa estrutura na comparação com os outros clubes da Série B, e o Grêmio está jogando em média uma vez por semana. Há quanto tempo não acontecia isso no Grêmio? Claro que a Série B ela é meio bagunçada porque a rodada começa na terça e termina no sábado, ou no domingo, como é o caso agora dessa semana. Terminou hoje e começa amanhã. Mas em média é uma vez por semana que se joga. E não se vê evolução no trabalho do Grêmio. E o Grêmio, ainda assim, com toda essa estrutura que tem, olha quantas lesões musculares tem no Grêmio, mas como? O Grêmio joga uma vez por semana. Olha os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro agora. Ontem, o Corinthians e o Atlético Mineiro preservaram titulares, porque jogaram quarta-feira pela Copa do Brasil e vão jogar agora no meio da semana por Libertadores da América. Então no Campeonato Brasileiro da Série A já está começando preservação de titulares. Daqui a pouco vai ter Avaí, Palmeiras. Estou curioso para a escalação do Palmeiras, porque eu acho que não vão escalar todos os titulares. O Palmeiras jogou pela Copa do Brasil no meio da semana e já tem Libertadores da América no meio da semana. O jogo do Corinthians é contra o Boca. Então ontem titulares foram preservados. O Hulk do Atlético Mineiro não jogou ontem na vitória contra o Fortaleza. Estava lá nas tribunas do Mineirão. E, enfim, o Grêmio jogando uma vez por semana. É obrigação sobrar no segundo tempo contra esses adversários que não tem a estrutura que o Grêmio tem. Concordo. Sobrar fisicamente e sobrar tecnicamente. Porque o critério do qual eu não desapego quando eu vou fazer um jogo do Grêmio na B é de quantos do time adversário seriam titulares no Grêmio. O CSA nenhum, o Sampaio Corrêa nenhum, o Criciúma que tirou ponto do Grêmio nenhum, a Chapecoense que ganhou do Grêmio na Arena nenhum. Então, esse critério para mim, eu não posso desapegar dele. O Grêmio está na B gastando 10 milhões por mês de folha salarial, e mesmo que você compare esse elenco com os da Série A e conclua que o Grêmio seria candidato a rebaixamento na A, não vou discutir isso. Mas eu não posso crer que o Grêmio precisaria de reforços na B para ficar entre os 4 da B. Não, isso não me desce. Ou como diria o Roger, desce atravessado na garganta. Não dá para mim. Nós nunca saberemos daquilo que eu tinha de convicção antes de começar o campeonato, e ela foi avançando dentro da B, de que o Grêmio não precisava nem de reforço para subir. Isso não vai ser possível saber porque o Grêmio já está se reforçando. E em se reforçando, Rafael Collin, comandante desse programa, o Grêmio tem que subir com rodadas de antecedência. Se vierem Lucas Leiva,
O Tassiano é uma volta, não vou considerar como reforço. Uma sobra. Lucas Leiva, Guilherme, e se de fato for contratado mais um lateral direito e for contratado mais um meia, o Grêmio tem a obrigação de subir com rodadas de antecedência. Eu adoro, Maurício, quando eu sou instigado a pensar, viu? Porque daí eu tento fazê-lo. E para ver se eu posso. E ontem, hoje, de onde veio a inteligentíssima pergunta ou enquete das novas contratações do Grêmio, qual seria titular, ou quantas seriam titular? Qual foi o programa aqui da rádio? Da Bardo, no balanço final. Foi tu no balanço? No balanço, é. Era até não só das contratações, mas de quem voltava também, né? O Felipe estava lá em Maceió. Sensacional isso aí. Porque eu comecei... E eu disse que só o Lucas Leiva. Eu tava nessa posição. Das contratações, só o Lucas Leiva. Tassiano Dos também jogadores que Os dois, voltam. Tassiano e o... Cara, aí é que tá. Eu de saída, só o Lucas Leiva é titular, porque se é titular, pode jogar até no gol. E o Guilherme vai depender de como volta o Aí eu comecei a dizer, mas vem cá, mas o que o Grêmio mais precisa não é o Lucas Leiva. O Grêmio não precisava do Lucas Leiva. O que o Grêmio mais precisa é do cara aquele que pode ser o Tassiano. Eu não tenho essa certeza, mas é aquele para a posição para o qual e para a função o Tassiano está sendo contratado. Então, por definição, o Lucas Leiva é o único, mas por necessidade o Tassiano tem que ser titular. Mas houve uma correção sobre o Tassiano, houve uma correção na comunicação sobre o retorno essa dele. pergunta. Tu vê como eu tive dificuldade em pensar, porque eu mudei de ideia. Zé, em determinado momento, o Grêmio, e o Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, estava anunciando o Tassiano como um reforço. E eu tive essa conversa com os dirigentes lá em Maceió. O presidente Romildo me disse, vocês não podem anunciar o Tassiano como reforço, ele está retornando, ele é do Grêmio. Qual é a situação? Ele foi emprestado. Acabou o período de empréstimo. Não tem um interessado na compra. Ele está voltando. E acho que ele vai ser muito útil no Grêmio. Eu concordo com a opinião do presidente. Acho que para a Série B, o Tassiano vai ser útil mesmo. Eu não sei se o Grêmio vai contratar o armador clássico, Felipe. O que me falaram é que o Roger ele quer o box-to-box. Né? O jogador que é o que faz o Bitelo, que é o que o Tassiano ele vai tentar fazer com o Tassiano. Então, assim, acho que o Grêmio até está olhando essa possibilidade, mas eu não sei se vem aquele armador clássico assim. Mas ele descreveu, né? O Zinho, o que joga atrás do centroavante, esse é um artigo em extinção. Quem é que tem esse cara hoje? Os times da Série A não tem. Com a qualidade do Zinho é extinto. Não, o Grêmio está procurando o seu Alan Patrick, é que a comparação fica assim muito mais ostensiva à medida em que o Inter encontra o meio armador Gema. O Alan Patrick, se você perguntar na vida, o que você é? Olha, eu sou filho da dona tal e do dono tal. Eu sou pai da menina ou do menino e sou casado com a tal. Mas junto a isso, girar o Alan Patrick, eu sou meio armador. O Grêmio está procurando no mercado, e gostaria muito de achar, o seu Alan Patrick, que é raríssimo. É um jogador muito, muito raro de achar. Em não conseguindo, vai ter que montar de outra forma. O Tassiano, por exemplo, é um cara do corredor, do área a área, do box to box, quem quiser usar a expressão que use. Mas ele, no seu melhor momento, é capaz de fazer essa ida e vinda. O Leiva, não discuta a titularidade dele, por óbvio. O Guilherme, se comparado a Biel ou Janderson, o Guilherme que saiu daqui goleador é titular. Mas eu não sei que Guilherme está vindo para cá. Há muito tempo eu não o vejo jogar. E se o Ferreirinha for o melhor Ferreira, o Guilherme não é titular no lugar do Ferreira, ele talvez seja junto. Agora, né? Mas Maurício, isso é lá pra diante, né, Eduardo? Se a gente for ampliar um pouquinho sobre o que o Zé Alberto falou aqui e fizer uma projeção de como que pode ficar esse time do Grêmio para o segundo turno, e eu falei um pouco lá no balanço final quando o Felipe estava em Maceió. Bom, vamos partir do princípio que o Roger não vai mexer nos três zagueiros. Eu não sei o que vai acontecer, mas ele parece muito fixo na ideia dos três zagueiros. Com o que o Grêmio tem hoje, com os jogadores que vão voltar, e com o Lucas Leiva, ele teria a possibilidade de escalar Breno, Jeromel, Bruno Alves, Kahneman, considerando todo mundo de volta. Sim. Lá para julho, para o segundo turno. Na direita, Edilson, quando voltar, vai demorar, mas quando voltar... Mas tem a intenção de contratar um lateral, isso aí tá claro. Então, quer dizer, eu acho que o lateral a vir talvez seja mais palpável do que o Edilson, que está aí. Pode ser. Então, Jeromel, Bruno Alves, Kahneman, por enquanto Edilson, Vilha Sante, Lucas Leiva, Bitelo, Nicolas, Ferreira e Diego Souza. Isso aí. Eu acho que não estou dizendo que vai, mas que pode ser isso. O Grêmio não vira um super time.
Acho que melhorou um pouco, mas não viram um super time. E segue Não apostando no Bitelo para fazer a função de um meia mais adiantado para se aproximar dos atacantes. E vou dizer mais, Colin, o que eu falei também no balanço final. O Grêmio ele tinha superávit, né? Em vários anos aí teve superávit. Esse ano teve uma queda de receita, vai gastar para contratar, enfim, o Grêmio está perdendo aquela situação que era espetacular do ponto de vista financeiro, porque esse ano aí foi um desastre no ponto de vista das finanças. O Grêmio para 2023 vai ter que mudar muito. Acho que o Grêmio vai subir, vai estar na Série A em 2023, mas o Grêmio vai ter que fazer uma radiografia completa no seu grupo e fazer a operação. O que eu vai ter ouvi que lá fazer em uma Maceió, cirurgia no grupo de jogador. E não sei se vai ter condição financeira para investir tanto. Se não cair de novo. Mais do que no grupo. Atenção, o meu pensamento para os senhores Alberto Guerra, Odorico Roman, que negam na matéria que o Sérgio Bianchini fez que serão candidatos, mas são os nomes que estão aí. Se querem dizer que são candidatos, não interessa se são candidatos. Tem um monte de gente nas redes sociais dizendo que são candidatos, então para eles ninguém está dizendo pré-candidato. Ninguém está dizendo, por exemplo, que o Alex Bagé é candidato. Que é um gremista que a gente tem aqui. Então, quer dizer, pro Bagé eu não vou falar isso. Vou falar pro Alberto Guerra, pro Odorico Roman, pro Denis Abraão, que é um candidato natural, pro Carlos Biderman, que é um candidato natural, porque ele é presidente do Conselho do Grêmio, tinha um grupo que queria lançá-lo para a presidência, pro Oderich e pro Marcos Herman, que são vice-presidentes e já se cogitou que podiam ser candidatos, pro Adalberto Praz, que, eu não preciso falar do Adalberto Praz, sendo um cara que daqui a pouco, um dia, poderia ser até candidato de consenso dentro do Grêmio, pela vida que tem. Então, o Ruschel, será que vai também? O Ruschel, que já foi. Eu tô falando para todos esses caras que existe uma lógica que permita dizer que eles são candidatos à presidência do Grêmio. E todos têm méritos para isso. É desde já, hoje, 26 de junho, vocês já têm que, se querem ser mesmo, vocês já têm que ter planejado quem vai ser o meu vice-presidente na área de finanças, o meu CEO do Grêmio, que eu acho que também é uma função que muda de acordo com a presidência. Pode ser. Eu não estou dizendo que o Amodeu tem que sair. Eu estou dizendo que já tem que estar pensado, Gabardo. Tem que com os dois nomes, Odorico e Guerra, a tendência muito forte da saída do Amodeu, por exemplo. Então tá, mas eles têm que ter o nome hoje. Não me adianta ficar agora e depois vem para a eleição e na hora da campanha. Não. A situação do Grêmio é o seguinte: o ano que vem muda tudo. Tudo. Quem é o técnico? Pode ser até o Roger, mas com convicção. Não é chegar depois da eleição, agora vamos tratar. Não é vamos tratar. Já tem que estar pensado. Sobre finanças, o que eu ouvi lá em Maceió é o seguinte, gerente de futebol, tem que estar pensado. Não adianta fazer plataforma de ficar aqui buscando composição política se tu não tem coisa objetiva. O Grêmio ano que vem, e eu tô contando com a grana voltando da Série A. Tá? O Grêmio vai subir dentro desse meu pensamento. Tem que ter isso agora. Junho. Faltam 3 meses para a eleição. Tá muito perto. Faltam 3 meses para a eleição e mais um pouco para a posse. E o mais meio ano para o 2023. O que me disseram é o seguinte, o Grêmio acumulou gordura, falando financeiramente, tá? Com a questão do superávit. Ele imaginava diminuir a folha para essa temporada com a queda para a Série B. Diminuiu, mas não da maneira que queria. Então, até a metade desse ano, ele conseguiu levar com aquela gordura que estava acumulada. A partir de agora, a partir de julho, é déficit. O Grêmio vai começar a ter déficit, porque ele conseguiu sustentar a folha com o dinheiro que ele tinha em caixa. Agora não tem mais. Sim, mas tem capacidade de endividamento. Tem capacidade de endividamento. Vai buscar o dinheiro. E se tiver que se endividar um pouco mais para reforçar o time, buscar reforço, o Grêmio vai fazer. Porque a prioridade é subir, o Grêmio entende que se ficar mais um ano na Série B, aí é desespero total. O problema não é fazer a dívida, o problema é fazer uma dívida sem perspectiva de poder pagá-la. Um clube de futebol, ele não vai viver apenas do dinheiro que tem em caixa, porque é tudo muito dinâmico. Tem as variações de resultado, aí faz variar o prêmio que não entra da Copa do Brasil, o número de sócios que cai porque você perdeu um jogo, ou foi eliminado ou perdeu um título, aí o sócio ficou bravo, rasgou, não paga mais. Tudo isso é o ir e vir do seu orçamento. Então fazer dívida é da natureza do esporte de alto desempenho do futebol. O problema é que você não pode fazer dívida descoberto. Você não pode fazer dívida que você não possa pagar. Que foi o que o Cruzeiro, além da venalidade da gestão, o Cruzeiro que está no 3º ano de Série B, o Cruzeiro teve um combo de gestão venal com irresponsabilidade financeira. Sim. E aí você chegou no que chegou. Então, se o Grêmio tiver que fazer a dívida para se reforçar, ela está dentro de um contexto pagável, uma dívida pactuada. A dívida a descoberto quebra clube.
A dívida que você pode pagar, um empréstimo, o que você faça para se reforçar, isso está no orçamento em que logo adiante você vende um bitelo por 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, e aí o dinheiro já entrou de novo. Isso é o futebol. Agora, fez a dívida descoberto, aí você quebra. E se não quebra, porque no futebol não existe o clube quebrar, né? Mas quando eu digo quebrar, Eduardo, eu estou falando, por exemplo, na situação que o Cruzeiro está vivendo. Qual é o clube gigante brasileiro que ficou 3 anos na Série B? Nossa. Isso nunca aconteceu antes. Maurício, o problema, aí que eu acho que foi o grande problema do Grêmio, né? O contrato longo no futebol, contrato longo de jogador, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Quando o jogador dá certo, você sabe que não vai perder o jogador, só vai perder o jogador por uma quantia expressiva. Como no Grêmio foi com o Everton, com o PP, enfim, com vários outros jogadores. O Arthur e por aí vai. Tinham contratos longos e o Grêmio estava protegido pela multa. Agora, quando o jogador não dá certo com o contrato longo, e esse é o principal problema do Grêmio, a quantidade de jogadores que não deram certo com o contrato longo. Ou seja, o Grêmio ficou com a conta para pagar de 3, 4 anos, vários jogadores com quase contrato 8 longo. milhões só para o Paulo Vitor, por exemplo. Imagina. E teve a interrupção da sua receita de um ano para o outro, de 2021 para 2022. Então essa conta não bate. A receita de TV, a Globo, ela paga para a Série A do Campeonato Brasileiro, acho que o Grêmio chegou a ganhar 120 milhões de reais. 120 milhões de reais. Aí cai para a Série B, aí tem a variável do pay-per-view, mas tem que rezar se chegar a 50, 60, 50, 60. Ou seja, de 10 milhões por mês, a receita de cota de TV caiu para menos de 5 milhões por mês. E aí você tem uma folha de pagamento que não acompanha, porque você não consegue desfazer os contratos que são de 3, 4 anos de uma hora para outra. Anderson Moreira fechou com o Bahia. Anderson Moreira? Atual campeão da Série B. Conhece os atalhos. Tava demorando, hein? E o Sport tinha que pegar e levar o Guto, rapaz. Duvida, daqui a pouco vai, já passou por lá várias Passou vezes. por lá e... Não duvido. Aliás, Eu coisa acho que o boa pro Lisca é Grêmio, candidato ao Sport Recife. Mas O aqui, ó, Lisca é candidato ao Sport Recife. O que era um mano a mano, pra mim era um mano a mano Grêmio e Sport, pra aquilo que seria uma... Mas, ô Zé, desculpa a interrupção, mas o Lisca tem aquela bronca do tempo do Náutico, né? Não. Eu acho que tem um outro candidato aí que pode pintar no esporte. Não tem nenhuma informação, mas é o nome que tá aí, que saiu do Juventude agora. É um bom técnico, né? O Eduardo Batista. Tem verdade. história lá, né? Tem história lá. Tem história lá. O mercado oferece pro esporte algumas opções. Mas aqui, ficou boa coisa pro Grêmio. Ficou muito boa coisa pro Grêmio pelo paralelismo. O que eu julgava ser um mano a mano, Grêmio Esporte, já virou triangular. O Bahia entrou de vez, caiu de vez para essa briga. E agora são 2 vagas. E o Grêmio tá apostando nisso, Zé, assim, ó. Porque Cruzeiro e Vasco, para mim, já estão lá, Felipe. O que é dito, Zé, é que o Grêmio viveu a crise, a turbulência dele agora. Eles estão apostando que a partir de julho, com a chegada de reforços, volta de lesionados, o Grêmio vai deslanchar. E os outros é que vão começar a entrar em parafuso. Bahia, Sport. Cruzeiro até não sei se já disparou, né? Não sei se o Grêmio aposta tanto nisso. Mas nesses dois, principalmente, Bahia e Sport, vai começar a entrar uma turbulência agora. O Bahia a gente tá vendo. Em casa ele não tá conseguindo ganhar do Chapecoense, no Horizonte. Vou fazer uma previsão. O Bahia perdeu as 3 últimas como mandante. Não é agenda positiva pro Grêmio. Não é isso. É uma lógica. Vocês vão ver. Talvez concordem. O Grêmio, se ganhar do Londrina em casa e chega a ganhar do Bahia fora, se chegar a ganhar do Bahia fora, o próximo jogo depois eu acho que é em casa também. Náutico. Em Porto Alegre. Isso. Cara, o jogo do Náutico... Sexta-noite. Primeiro, o Grêmio, Aí é a Batalha da Arena. O Grêmio vai estar, não é no G4, o Grêmio vai estar no G3, se ganhar do Bahia. Até pelos jogos paralelos de Bahia e Sport. Sim. O Grêmio vai estar no G3. E o jogo contra o Náutico, e aí a gente vai usar Náutico, essas coisas. O jogo contra o Náutico vai ser o jogo assim do pacto definitivo. Eu acho que com 6 pontos nos próximos jogos, o mais importante é que o Grêmio adquire aquele reforço que ele não teve até agora. Aí se fizer 6 faz 9, é isso, né, Zé? Quer mais um ingrediente, Zé? Eu quero... É o Depois seguinte, Tombense ainda. Não, mas aí... Em casa. Não, mas eu já boto para esses dois. O jogo contra o Náutico é o jogo da paz definitiva com a torcida. Vai ser o maior público na arena na competição. Independente, até se pudesse baixar o preço do ingresso, seria muito bom. Mas vai ser o jogo definitivo, que a torcida do Grêmio vai se conscientizar que o Cruzeiro e o Vasco, a gente já está dizendo que eles vão subir, porque a torcida abraçou. E não tem, os times não são tão bons, não são nem tão superiores ao do Grêmio. O Vasco eu tenho muitas dúvidas.
O Palácios é o cara que tá agradando lá no Vasco agora. Vasco tem um Nenê, que o Grêmio não tem. Tem exatamente. Mas é o seguinte, mas o Grêmio tem o Jeromel que o Vasco não tem. É o seguinte, é o jogo do pacto, é o jogo da arena passando a ter 30 mil no mínimo em cada jogo. E aí é aquela coisa, mesmo que a torcida cobre, tem que cobrar. Não pode ficar a torcida passiva aí, tudo que é ruim vale também. Não. Aí o Grêmio se encaminha para ser esses três fazerem valer a grandeza. Tenho que ir para o intervalo comercial e na volta tem o lance da rodada, que o pessoal já pode votar lá no Instagram, em Esportes GZH, @Esportes GZH. Achetei o lance aí, ô Rafaelzinho. No lado do Inter, a boa fase de Pedro Henrique ou o aproveitamento do jovem Tauan Lara. No lado do Grêmio, a novidade, que é o anúncio da contratação do Lucas Leiva, né? O acerto com o Lucas Leiva, o anúncio vai ser amanhã oficial, mas o acerto com o Lucas Leiva e a volta de Ferreira aos treinamentos. Já voltamos. Tem pré-jornada, a Rádio Gaúcha vai contar Avaí e Palmeiras, depois também o jogo do Juventude contra o São Paulo, 2h46, hora do lance da rodada. Eduardo Gabardo, qual é o lance da rodada no Internacional? O aproveitamento do jovem Tauan Lara ou a boa fase do Pedro Henrique? Acho que as duas coisas são importantes, mas sabe, Cori, a boa fase do Pedro Henrique a gente já tinha visto antes, né? Não só nesse jogo. Ele já tinha entrado muito bem em outros momentos também. Por isso eu fico com o aproveitamento do Tauan Lara. Não que ele tenha sido brilhante. Não foi. Mas deu conta no recado. Foi regular. Eu acho que foi uma estreia satisfatória a do Tauan Lara como titular em um jogo dessa importância de Campeonato Brasileiro. Pra ti, Simon. Tauan Lara. Mesmos argumentos do Gabardo. Felipe? É bom esse debate aqui, né? Eu vou de Pedro Henrique. Acho que a boa atuação do Pedro Henrique, mais uma, rendeu a vitória sobre o Curitiba. Então o Lara é importante ele ter estreado, mas o que fez a diferença mesmo foi o Pedro Henrique. Pra ti, Zé? Também vou ficar no Pedro Henrique. Cara, as jogadas que ele fez ali foram muito legais. Aquela bola de frente, a força que ele fez, os dois gols iniciais do Inter, até um que não foi gol. Tem uma jogada dele, e a vitória do Inter foi a mais convincente dos últimos. No Pedro Henrique. Essa característica não é todo jogador que tem, né? Pega a bola, vai pra cima, dribla, tem a vantagem. Isso desmonta a defesa. Mais de 30 anos com aquela força. 31, né? E a lesão dele, o problema dele, é bom que se diga, não é muscular, não é aquela coisa que a idade possa ser um determinante, não. É uma pancada que ele levou. E é um cara que volta da Europa depois de um tempo e não tá consagrado. Então ele tá com fome, ele tá com vontade de mostrar. Ele é torcedor do Inter, então ele quer vestir a camisa e mostrar pra família, pros amigos. Ele tem orgulho de tal onde tá, né? Esses dias ele deu uma entrevista muito emocionado. Além da entrevista pro Guerrinha, mas numa saída de jogo, que ele tinha ido bem. Ele quase chorou na entrevista ali. Assim... Tanto que ele tá feliz jogando. Cara, é um perfil em extinção, viu? É um perfil em extinção. Escuta muito aqui a Rádio Gaúcha, ele. O Hulk no Atlético Mineiro é uma... Pedro. E especialmente a madrugada, né? Esporte Companhia. Ele imita o Pedro narrando. Quem é o apresentador do Esporte Companhia? Não sei. É fã do Guerrinha. Que espetáculo. Não? Não, mas sabe, isso é legal. Tu sabe que o Hulk no Atlético é um pouco assim. Ele não é atleticano de coração, mas o Hulk, a gente que acompanhou, né, Gabardo, de seleção, o Hulk era um cara que ele é muito brasileiro, de que ele não é que ele queria, mas ele não tinha jogado no Brasil antes de se consagrar lá fora. E a gente vê a realização dele de estar brilhando no país dele. Então, é parecido, não é igual, mas é parecido a satisfação dele de estar brilhando na terra dele. Divério? Eu também vou com o Pedro Henrique. A jogada que ele fez não é todo dia que a gente vê. Aliás, no lado do Inter fazia muito tempo que a gente não via, até a chegada do Wanderson, é claro. Alguém enfileirar assim, sair driblando em velocidade. Maurício? No contexto do Inter hoje, o melhor Pedro Henrique é mais importante para o Inter do que o melhor Tauan Lara. Então, por isso que eu voto no Pedro Henrique. Certo, eu também fico com o Pedro Henrique. Lembrando que o lance da rodada é para lojas Quero Quero. Da construção à decoração, a primeira loja infinita do Brasil é a Lojas Quero Quero. Fiat Pulse, com versões à pronta entrega, é na IESA. Pensou Fiat, pensou IESA. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Steel, junto de quem faz o agro.
Corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Agora então a enquete no lance da rodada sobre o Grêmio. É só o amigo ouvinte ir lá no Instagram de Esportes GZH e votar também na enquete tricolor, que é o acerto com Lucas Leiva ou o retorno aos treinos de Ferreirinha e a projeção que isso gera pro time do Roger. Gabardo. Duas coisas importantes, hein, Cone? Duas coisas muito importantes. Mas o Lucas Leiva só pode jogar a partir do dia 18 de julho. Tem um tempinho até lá. O Ferreira pode jogar terça-feira agora, né? Se é que vai jogar, mas pode, né? E o Grêmio tá precisando dele. O Biel, vou falar uma coisa sobre o Biel. Pô, o Biel acho que é um profissional muito correto. A gente vê o Biel, ele não pipoca. Ele é pequenininho, fraquinho, mas ele vai pra cima, ele é valente. Ele não desiste das jogadas. Mas eu acho ele insuficiente pro Grêmio. Respeito, pô, um profissional exemplar. Eu acho que vai ser muito importante a volta do Ferreira pro Grêmio, por isso eu fico com o Ferreira. Também acho que o Biel, apesar de ter feito também a jogada do gol, né, pro Janderson, aquela jogada pela esquerda, foi ousado, partiu pra cima e tal, mas eu acho que ele peca, erra muitos lances. Não, e tu vê quando ele é pequenininho, ele apanha, mas ele não pipoca, ele vai pra cima, ele é valente, mas o Grêmio precisa mais. Simon. Também fecho com o Ferreira. O Biel toma muitas decisões erradas. Tem potencial, mas precisa pensar um pouquinho mais, um pouquinho de calma. Qual foi a expressão, qual técnico utilizou a expressão calma, pensar com o coração, acalmar o coração? Acho que foi o Renato. Roger ou Renato? Não lembro. Achar o batimento cardíaco. É um pouquinho disso, porque ele não tem nenhum gol. Isso é muito grave. Querendo ou não, ele jogou todos os jogos da Série B com a camisa do Grêmio. Não teve um jogo que ele foi ausência e não tem um gol marcado. Para atacante, 14 jogos sem marcar, por mais que não seja um centroavante, é muito. E ele teve boas oportunidades sim de fazer pelo menos um gol com a camisa do Grêmio. Então acho que deixa a desejar. E o Ferreira voltando hoje, eu não sei se ele entra diretamente na vaga do Biel. Tomaria o lugar do Guilherme, do Janderson. Biel passa pro outro lado. Seria pelo menos hoje a troca que eu vejo o Roger fazendo. Felipe. Eu vou votar no Lucas Leiva pela expectativa que foi criada pelo torcedor, principalmente, né? Uma novela que parecia não se chegaria a um final feliz, o Botafogo se aproximou, aí pela questão passional do Lucas Leiva ele aceitou ficar aqui, então vou votar no Lucas Leiva. Zé. Eu voto no Ferreirinha. E sobre o Biel, eu acho que o Biel, a volta do Ferreira facilita até pro Biel poder sair do time, se for o caso, jogar com o Ferreira, se for o caso, e a saída do time dele não significa cancelamento. É exatamente para quem sabe o Roger, que conhece ele, desenvolver aptidões que ele tem, corrigir problemas que ele tem. Eu vejo o Biel, por toda essa entrega que o Gabardo destacou, que a gente vê nele, eu acho um cara importante. Nesse tipo de campeonato, tu vê um cara com interesse e não o desligado, é muito importante. Então o Biel tem esse mérito, mas o Ferreira, o Grêmio deposita no Ferreira as expectativas. Diverio. Lucas Leiva, pela palavra que o Felipe usou, expectativa, esperança. Eu acho que o único jeito que o Grêmio tem de dar uma esperança é com o Lucas Leiva. O resto é do jeito que a gente está vendo, 1-0, é pênalti, é não sei o que, é sofrimento, é todo mundo jogando de igual para igual. Com o Lucas Leiva talvez mude. Vamos votar pela esperança. Sofrimento é o São Paulo na terceirona. Nem me fala, cara. Na verdade, eu já passei da fase do luto do sofrimento, eu já estou na fase da raiva. Boa falando sorte. nisso, Colim, antes de terminar, tem hoje decisões, né, pelo interior? Tem. 3 da tarde, daqui a pouco, no Santa Cruz, lá nos Plátanos, né, Santa Cruz Esportivo, ida 1-0 pro Esportivo. Em Vacaria, Glória e Lajadense, ida 2-0 pro Lajadense. Glória tem que ganhar por 3 para se classificar, e eu tinha o Glória como amplo favorito para esse campeonato. E também às 3 da tarde, Boca do Lobo, Passo Fundo e Pelotas, né? Pelotas e Passo Fundo, ida 1-1, quem ganhar se classifica. E a outra quarta de final é amanhã, às 7 da noite, em Veranópolis e Avenida.
7 da noite em Veranópolis amanhã. Vai estar calor, né? Friozão, repercussão no Esporte Companhia depois. Vitória do Avenida no primeiro jogo. 1-0. 1-0, isso aí. No interior, o Maurício ainda vai votar, né? Vai. Vai no Maurício, depois eu vou contar uma história rapidinho. Lembrando que na Boca do Lobo lá vai ter muita gente, a mobilização foi muito grande durante a semana, o estádio foi pintado, parte dele todos clubes também. com histórico de primeira divisão. Sim, né? sim. Muito movimentado o interior do estado nesse domingo. Estaremos atentos. Maurício. O meu voto é no Ferreira pela lógica do que disse antes do campeonato começar, né? Se eu estou dizendo que o Grêmio não precisa de reforço para subir, eu estou incluindo o Ferreira no elenco que já existia. A volta do Ferreira, portanto, é mais importante do que a contratação do Lucas Leiva. Um abraço, Maurício. Um beijo. Valeu, Diverio, um abração também. Obrigado, valeu. Tava com saudade. Deixa eu contar uma história, porque ele vai gostar dessa. Uhum. Manda. Em 1 minuto. Pra quem não sabe, a cidade de Bagé tem uma das maiores rivalidades do futebol no interior, ó, do Tricampeã Baguá. gaúcha. O meu primo está se formando em nutrição, é nutricionista, e foi contratado pelo Guarani, para a categoria de base do Guarani, para trabalhar como nutricionista. O presidente do Guarani, o Tato Moreno, nosso amigo, né, de velho, chamou o meu primo e disse assim: então, para aí, que time tu torce aqui em Bagé? E aí meu primo, Bagé doente, como toda a família, disse: não, eu não tenho nenhum time aqui na cidade. Como não tem nenhum time aqui na cidade, rapaz? Aí olhou no Instagram dele, foto com camisa do Bagé. Tu é neto do Venuzino, que foi dirigente do Bagé. Tu é primo do Felipe, que trabalha na Gaúcha e é torcedor do Bagé. Como é que tu... Aí, não, mas é que eu também gosto do Guarani. Mas ele vai trabalhar? Vai trabalhar. E é teu primo ou teu ex-primo? Não, eu disse pro Tato o seguinte: Tato, eu já torcia por ti, não pelo Guarani, torcia por ti. Agora eu vou torcer por ti e pelo meu primo Tomás. Então, boa sorte. Sobre aí. o Lucas Leiva, Colin, só pra botar um fato aí que muito se fala do Lucas Leiva do 2005 no Grêmio. O Mano não usava ele. Cara, o Lucas Leiva em 2005 ele nunca foi titular do Grêmio. 2005, ele era muito novo. Teve um jogo que ele entrou e não foi bem, na vaga acho que do Sandro Goiano. Teve outro que ele entrou e foi muito bem, mas ele sempre foi reserva. E na época não se discutia a titularidade do Lucas Leiva. Do Anderson, sim. Esse já era até consagrado de 2015, de 2004 ainda. Mas do Lucas Leiva, não. E na época... Esse peso o Mano não tem. Entrou na Batalha dos Aflitos porque o Grêmio tinha desfalque no meio campo. O Giovânio não jogou e era titular. 5 jogos em 2005. Então é para mostrar que ele não era, ele era um cara que ia subir para ser um grande cara do Grêmio. 2006 dele é fantástico, 2007, aquela campanha de Libertadores, ele é o cara, eu gosto muito da volta dele. Naquela polêmica do Anderson na reserva, sendo colocado pelo Mano na Série B, eu tava naquele programa da madrugada que não era de esporte. Eu e a Sara. E aí eu dei um discurso de esporte lá desse negócio e disse assim: o Mano tá priorizando o coletivo. Ele tá priorizando o grupo focado, os mais cascudos, e não tem que respeitar. O guri ainda é muito novo, tá certo, Mano. Paulo Santana ligou. Que tu tá... Quero entrar no ar, a produção veio me avisar. Tatiana Mantovani tava na produção e ela, o Santana quer entrar no ar. Eu, vou me ferrar, mas bota no ar aí. Essa guria, por isso é que ela aprendeu futebol. Aí o Santana assim: onde é que tu tá com a cabeça pra dizer isso aí, cara? E aí conversando e tal. Mas vamos lá. 10 segundos. A história é uma das grandes histórias do futebol. O Mano Menezes deixou o Anderson uma vez na sala de conferências do Olímpico para não colocar ele no banco, pra torcida não ficar pedindo ele. Isso aí. Aí entrou no segundo tempo o Anderson direto na sala de entrevistas, foi pro túnel. O Mano esqueceu da substituição, ele esqueceu, ele reconheceu depois: eu quero pedir desculpas pro Anderson, porque eu esqueci, ele entrou aos 48 quase do segundo tempo. Não ficou no banco. Porque o Mano não tava vendo ele no banco. Mas eu tenho que botar o Anderson. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos, bom domingo, tchau.